O exame mais difícil da Academia de Magia está prestes a começar. Quem destruir este cubo mágico passa. Muitos já falharam, usando todo tipo de poder para tentar quebrar o cubo. Após tantas falhas, o professor pausou o exame, pois o próximo aluno era alguém que ele odiava por ter um poder fraquíssimo. No intervalo, ele aproveita para reforçar o cubo com um feitiço secreto, deixando-o ainda mais forte. O objetivo era garantir que o garoto falhasse na frente de todos. O problema é que ele errou a ordem, e um loirinho foi antes do esperado. O loiro tentou destruir o cubo, mas sua mana instável ativou o feitiço de forma catastrófica, e o cubo virou um tornado poderoso, deixando até o professor em choque. O garoto de baixo poder que o professor odeia lê a situação em segundos, pula da cadeira e aterrissa no meio da arena. O professor, com seu escudo mágico, já mal aguentava. De repente, o tornado começa a se abrir e o garoto passa por ele calmamente, deixando o professor completamente sem palavras. Ele alcança o cubo, agora fora de controle, coloca a mão nele e começa a neutralizar a mana usando sua habilidade única de criação. A magia começa a sumir, deixando o cubo estável de novo. Ele então pega o cubo, entrega ao professor, totalmente de boa, e pergunta se passou no teste. O professor paralisado tentava processar o que acabara de presenciar, mas para chegar até aqui, ele teve que passar por uma perda que mudou tudo. Para entender isso, precisamos voltar a alguns anos. Este é Haruto, o garoto que nasceu com zero poder mágico e, por isso, não pôde proteger a mulher que amava de um mago poderoso chamado Gamazin. Hana foi atacada bem na frente dele e ele congelou, vendo a mulher que amava ser morta. Ele passou 15 anos estudando e explorando masmorras, tentando achar um item que pudesse trazê-la de volta. 55 anos depois, ele está velho e acabado, e ainda não encontrou o item que a traria de volta. No fim da vida, ferido e exausto, ele desabou no chão e se despediu dela em silêncio. Então, algo inesperado aconteceu. Uma esfera misteriosa o parabenizou. Ele havia obtido o item Lágrima Divina, uma recompensa raríssima que concede o direito de reiniciar a vida do zero, mas claro, com uma condição. Ele teria 20 anos e apenas uma chance. Se não conseguisse mudar o destino nesse tempo, seria apagado da existência. Sem hesitar, Haruto disse sim. Então, a essência flutuante entra em Haruto, e sua segunda vida começa. O protagonista renasceu como um bebê nos braços dos pais, que ele havia perdido quando criança. Como ainda era um bebê e não podia falar, passou os primeiros meses só absorvendo tudo. Nesse tempo, ele treinou os limites do corpo de um bebê. Mal conseguia sentar sozinho e já estava focado em subir de nível. Neste mundo, todos nascem com um dom. Seu dom antigo era a sabedoria, mas desta vez, seu novo dom é a criação. Esse novo dom trouxe uma tela de status que só ele podia ver, com habilidades que não existiam naquele mundo. Sem tempo a perder, ele decide se levantar e começa a treinar para salvar Hana no futuro. Ainda bebê, já estudava e treinava sua magia para aumentar seus status. Chegamos ao seu 8º aniversário, ele treinou muito para este dia, e agora seus status estão altíssimos. Este dia importa porque em sua vida passada, uma horda de goblins atacou a vila e matou seu pai e sua mãe. Mas desta vez, Haruto estava pronto, escondido na floresta, esperando o mesmo ataque. Haruto achou que estava bem escondido, mas o goblin o avistou e avançou direto nele. O garoto canaliza sua mana, e enquanto o Goblin estava no ar, ele dispara sua bola de fogo e acerta em cheio. Vendo o amigo cair, outro Goblin tentou se vingar, mas também foi atingido pela magia. Haruto desvia do ataque do último Goblin e dispara sua bola de fogo, transformando-os em churrasco de Goblin. Seu nível subiu com essas mortes. De repente, um arbusto se move, e um Goblin pula nele. Desta vez, ele não conseguiu desviar a tempo, e teve o braço cortado. Logo depois, ele enfia a faca no monstro e o parte ao meio, mas daquele vieram muito mais, e isso o assustou, pois ele não esperava. Por um momento, ele teve medo de morrer e não conseguir mudar o destino de sua mulher, mas se recusa a aceitar isso, e prometeu a si mesmo que nunca mais desistiria. Olhando para o painel, Haruto percebe que tem uma nova habilidade, e se pergunta se a ganhou depois que seu poder mágico passou de certo ponto. Então, ele olha de volta para a horda de goblins e conclui que só testará o atributo se não for de combate. Um inimigo avança de novo com ódio nos olhos. Correndo, nosso garoto cria distância para usar sua bola de fogo de novo. O problema é que seu braço está em péssimo estado, e percebendo que está prestes a ser brutalmente atacado, ele diz que agora é tudo ou nada, e decide colocar todo o seu poder mágico em um único ataque. Uma esfera de luz azul aparece e é então arremessada contra as criaturas, que do nada começam a mergulhar em uma cratera que se abriu no chão até simplesmente desaparecerem, deixando o garoto sozinho. Boquiaberto, Haruto finalmente percebe qual é sua nova habilidade e, muito feliz, diz que poderá mudar seu destino. Com o braço erguido, ele celebra o fato de ter protegido a vila, enquanto várias mensagens de subiu de nível aparecem, graças ao número de goblins que derrotou. No entanto, como nem tudo é perfeito, a dor de subir tantos níveis seguidos rapidamente se instala, fazendo o pequeno gritar. Desabando no chão, o protagonista diz que essa é a dor de crescer. Algumas horas depois, já de dia, ele abre os olhos e sente algo no rosto. Ao se virar, nosso garoto vê o que parece ser um slime azul e se assusta. A pequena criatura se aproxima e oferece água. O protagonista aceita, e depois de lavar o rosto, se sente muito melhor. O pequeno pula de alegria enquanto ele se pergunta que diabos é aquilo.
Aprendemos que slimes não são monstros perigosos. No entanto, eles também não costumam ser gentis com humanos. A pequena bolha pula no rosto do garoto e começa a fazer cócegas nele. Depois de um tempo, ele olha para a vila onde nasceu e diz que é hora de ir, já que há alguém que ele precisa salvar. Ainda muito fraco, nosso garoto revela que seu plano é ir treinar numa masmorra mundialmente famosa na cidade de Kinoto, na Grécia, e conquistar o último andar para subir seu nível o máximo possível. Antes de partir, ele volta para casa e deixa uma carta para os pais, agradecendo por tê-lo criado com tanto amor. Com lágrimas nos olhos ao lembrar como seus 8 anos foram incríveis, Haruto diz que é hora, e depois de ver a insistência do slime, ele o nomeia Ru, e diz que pode vir junto. Um mês depois, vemos o protagonista lutando contra lobos. A pequena criatura aparece com o cristal do monstro e o coloca na bolsa junto com os outros. De repente, ela mostra que encontrou um bom lugar para acampar. Nosso garoto gosta do que vê e decide descansar um pouco antes de continuar a viagem. Ao cair da noite, ele acende uma fogueira e grelha espetinhos de lobo. Enquanto come, o protagonista diz que agora consegue derrotar monstros de baixo rank facilmente, e que seu corpo já está se acostumando a lutar, a ponto de finalmente estar à altura de sua experiência, o que significa que subir de nível na masmorra será mais fácil. Rui também aproveita para dar uma mordida e mostrar que se sente mais forte também. Nosso garoto entende que eles devem aproveitar e comer bastante depois de tanto trabalho duro, e ele agradece ao pequeno por ser um ótimo ajudante. Vemos que alguém está observando a dupla. Sentindo uma presença, o jovem joga um espeto e pergunta quem é o intruso. A pessoa começa a correr e saltar em alta velocidade, a ponto de os olhos de Haruto não conseguirem acompanhar. Preocupado, ele diz que se for atacado, a coisa vai ficar feia. Vendo que é uma garota, o garoto se pergunta se ela é uma bandida, de olho em suas pedras mágicas, mas vemos que ela está mais interessada nos espetinhos de carne. Quando ele percebe que ela é uma garota fera, Haruto fica surpreso. A jovem se apresenta como mágica e diz que está em uma jornada, então pergunta o que o garoto está fazendo ali. O protagonista apenas diz seu nome e estuda a garota, que parece ser da raça esquilo. Correndo, a pequena se aproxima da fogueira e pergunta se pode comer o resto da carne. Nosso garoto pergunta o que ela está fazendo ali, mas ela não o escuta. Ao amanhecer, ela o segue e diz que também tem algo a fazer em Kanat Grey. Depois de ser chamado de criança, o jovem pergunta se a garota não é uma também, mas Magica nega e diz que é adulta. Ele então diz que não pretende ir em uma jornada. No entanto, lembrando de algo, ele volta atrás e diz que eles deveriam ir juntos. Em seguida, a dupla avista seu destino final e depois de terem seus papéis verificados, são autorizados a entrar em Kanata Grace. Aprendemos que a cidade é lar de pessoas de várias raças, tudo graças ao apelo da masmorra. Vendo a garota nervosa, o protagonista pergunta o que aconteceu. Ela diz que está ansiosa por causa de tanta gente. Tendo também morado em uma vila, Haruto diz que ficou nervoso também quando foi lá pela primeira vez. E percebendo que falou demais, ele mente, alegando que visitou a cidade com os pais quando era bem pequeno. Nosso garoto lembra de sua primeira vida, e em seus pensamentos diz que a cidade parece mais viva e limpa do que quando ele tinha 10 anos, o que significa que algo vai acontecer nos próximos 2 anos. Magica pergunta qual é o plano, e ele diz que precisa ir à guilda dos aventureiros para conseguir dinheiro. Rapidamente a dupla chega ao local e, animado, o protagonista diz ao recepcionista que quer trocar pedras mágicas. Notando o jovem como uma criança, o ruivo manda ele ir para casa, mas ao ver uma quantidade absurda de pedras, fica de boca aberta. Nosso garoto diz que tudo pertence à garota e que ele está apenas ajudando na venda. A jovem tenta contar a verdade, mas ele cobre a boca dela enquanto pede ao jovem que faça a troca. Sorrindo, o balconista rapidamente pega 2 moedas de ouro, 29 de prata e 85 de bronze. Haruto suspira ao perceber que foi enganado, já que achou que receberia mais. Em seguida, ele pergunta se pode se registrar como aventureiro, afirmando que o registro não é para ele, mas para Magica. Lá fora, a garota se aproxima e pergunta se ele pediu a companhia dela só para isso. Negando, o protagonista diz que só precisava de uma ajudinha e que passar um tempo vendendo pedras mágicas não é algo ruim. Quando perguntado sobre sua reputação, ele diz que não se importa com esse tipo de coisa. Agora que tem dinheiro, vai procurar uma estalagem, mas primeiro gostaria de pagar uma refeição como agradecimento. Magica concorda e diz que vai dormir no quarto dele por um tempo, já que não tem dinheiro. Na estalagem, o jovem diz que está feliz em ter companhia e que a comida daquele lugar é maravilhosa. Quando é encarado, ele pergunta o que há de errado. Tirando as roupas, a garota diz que não é nada, mas que eles precisam tomar um banho primeiro. A cena faz Haruto gritar. No chuveiro, a jovem pensa em como tudo parece novo para ela. Ela decide apenas ir dormir e deixar os arrependimentos para o dia seguinte. Ao entrar no quarto, ela encontra o garoto meditando. Enquanto esferas de mana iluminam o quarto inteiro, ela diz que isso deveria ser impossível para humanos. A garota se pergunta o que diabos o jovem é. Aprendemos que Magica estava viajando pelo mundo procurando alguém até que o garoto chamou sua atenção, já que ele tinha grande força e habilidades que ela nunca tinha visto antes. É por isso que ela entrou em contato para saber mais. No entanto, tudo o que ela fez foi se surpreender com a maturidade do garoto. Em seu devaneio, a jovem se pergunta se o protagonista é quem trará mudanças para aquele mundo. Então, concluindo que não, já que o oráculo disse que a heroína seria uma garota. Mesmo assim, ela diz que não consegue parar de sentir que o garoto é uma chave. Algumas horas depois, Magica observa Haruto dormindo profundamente. Mas de repente, um barulho chama sua atenção.
Sem se mover, ela se pergunta se quem está ali é um assassino, dado o alto nível deles. A jovem decide não fazer nada, curiosa para ver como o garoto vai lidar com aquela situação. O estranho se aproxima da bolsa do protagonista, mas ele se levanta e diz boa noite. Rapidamente, o homem encapuzado pega sua adaga e avança nele. A garota esquilo finalmente se levanta para intervir, enquanto o ladrão diz para ela não se mover, a menos que queira ficar sem um amigo. Com os olhos brilhando, nosso garoto pergunta como o estranho sabia que o dinheiro estava em sua bolsa, então lançando um ataque usando sua habilidade bazuca de ar, que manda o homem encapuzado voando pela janela. Magica pergunta se o jovem está bem. Ele diz que sim, pensando que a garota conclui que ele poderia ter matado o intruso com aquela magia. E ela se pergunta quanto treino foi necessário para atingir aquele nível em tão pouca idade. Ela decide perguntar algo, mas percebe que o protagonista já desmaiou, e ela diz para si mesma que aquela criança definitivamente se tornará algo. No dia seguinte, na hora do café da manhã, Haruto pergunta se a garota esquilo gostou da comida. Confirmando, a jovem diz que é a melhor comida que já comeu em toda a sua vida. Depois de 10 poções, a dupla deixa a estalagem. Nosso garoto diz que por causa da visita da noite anterior, ele terá que passar em um lugar primeiro. Ambos voltam à guilda dos aventureiros e encontram o ruivo e um jovem de óculos. O recepcionista pergunta se algo aconteceu com as pedras mágicas e, sem esperar por uma resposta, diz que está muito ocupado conversando com o chefe para discutir esse assunto. Indo direto ao ponto, o protagonista diz que há ladrões na guilda, já que alguém invadiu seu quarto ontem com o objetivo de levar o dinheiro que ele ganhou vendendo as pedras e, para piorar, a pessoa sabia exatamente onde procurar. O chefe pergunta se Rian viu algo suspeito. Nervoso, o jovem diz que talvez conheça alguém, mas quando pressionado, ele se desculpa e diz que é apenas um palpite. Haruto diz que Mágica deixou uma marca no braço esquerdo do culpado. O recepcionista puxa a manga da camisa enquanto o nosso garoto mostra a adaga que vai entregar aos guardas. Gritando, o ruivo diz que seria melhor deixar o jovem ficar com a arma, já que ele cuidou do bandido. Lá fora, a garota esquilo pergunta por que o jovem deixou pra lá. Sorrindo, ele diz que só queria dar um aviso, fazendo a garota perceber que a adaga tinha sido o objetivo o tempo todo. Olhando para a torre, o protagonista diz que é hora de começar a aventura dentro do labirinto de Kino Togris. Passando pelo portal, ele diz que ninguém sabe até onde a torre vai, muito menos quem a construiu. Aprendemos que o primeiro e o segundo andares são conhecidos como a camada inferior, e é onde qualquer um pode caçar com segurança. É usado principalmente por aventureiros iniciantes. De repente, alguém grita que um monstro do nível superior desceu e todos começam a dizer para Haruto, que é uma criança, sair dali. Cara a cara com o inimigo, nosso garoto usa sua habilidade Sepultura para abrir uma cratera no chão. Os aventureiros se perguntam se um terremoto aconteceu. Correndo ao lado de Mágica, o protagonista diz a todos para terem cuidado com a cratera, revelando que ele só não conta a verdade porque sabe que ninguém acreditaria nele. A dupla chega ao 26º andar, que fica na camada intermediária e é onde o labirinto começa. Observando a garota lutar, ele fica impressionado com a forma como ela acabou com o inimigo com apenas um soco, então decidindo ver do que a adaga é capaz. Feliz, nosso garoto diz que a arma é melhor do que ele esperava, enquanto observa o efeito do item no painel de habilidades, então ele parte para o ataque. Com o trabalho feito, o protagonista diz que é melhor caçar monstros mais fortes na camada superior. Depois que chegam ao destino, em uma caverna cheia de cristais brilhantes, vemos Haruto lutando contra um esqueleto, então lançando um feitiço nos outros que estão prestes a atacá-lo. Os cristais voam em direção às criaturas e uma explosão acontece, mandando ossos voando para todo lado. Aprendemos que a camada superior começa no 50º andar e é uma zona que apenas alguns aventureiros de alto nível podem entrar. Sabendo disso, o protagonista afirma que eles devem subir de nível antes de enfrentar os inimigos mais fortes. Magica pergunta como ele consegue matar monstros tão facilmente, já que aventureiros têm dificuldade em fazer isso, mas ele, que é apenas uma criança, não. O protagonista pergunta se ela realmente acha sua força estranha, enquanto pensa que a jovem é a segunda pessoa que realmente o vê, já que em sua vida passada, além de Hana, todos lhe viraram as costas por causa de seu fraco poder de existência. A garota pergunta se o jovem é realmente humano, e sem obter a verdade, diz que vai chamá-lo de pervertido. Depois de mais alguns esqueletos mortos, a dupla se prepara para subir mais, e eles ficam cara a cara com o ogro vermelho, exatamente como Haruto sabia que seria. Em seus pensamentos, ele se pergunta se conseguiria derrotar a criatura mais facilmente do que da última vez. Preocupada, Mágica diz que o monstro está em um nível completamente diferente, então o garoto deveria ficar atrás dela, assumindo a liderança. O protagonista diz que na verdade ele vai lutar sozinho. Afinal, mesmo com os riscos, essa é a chance de testar suas habilidades. Sem hesitar, ele avança no ogro, e depois de desferir seu primeiro golpe, conclui que é como se seu oponente tivesse aço sob a pele. O monstro contra-ataca, causando um pequeno ferimento na bochecha do jovem. Enquanto desfere outros golpes, ele diz que se desviar e continuar atacando o mesmo ponto toda vez, pode vencer. Dito e feito. Depois de um tempo, o ogro perde a cabeça, enquanto Haruto fica ofegante. Boquiaberta, Mágica se pergunta como isso é possível. Nosso garoto diz que, aparentemente, é o máximo que ele consegue com seu nível atual. Rui se aproxima carregando a pedra mágica, que é muito maior do que as dos outros monstros. Exausto, o protagonista pergunta o que a garota esquilo acha de eles voltarem. No entanto, ela pergunta sem se virar, que som é aquele? Com os olhos arregalados, o jovem diz que eles precisam correr.
Discordando, a garota diz que se virarem as costas, morrerão para o ogro chifrudo. É revelado que o ogro da planta é, na verdade, um ogro possuído por um monstro Era, que se torna muito forte quando encontra um hospedeiro. Perplexo, o protagonista se pergunta o que um monstro de nível 70 está fazendo no 50º andar e conclui que não tem a menor chance de vencer. Ao ouvir o plano de fuga, Magica diz que não vai a lugar nenhum, já que, mesmo sabendo que o monstro é forte, ela está no seu limite. Aprendemos que a garota passou por um treinamento rigoroso para cumprir sua missão de encontrar o herói, e todo esse tempo achou que trabalhava mais duro do que qualquer um. Mas depois de conhecer Haruto, ela percebeu que seu esforço ainda não é suficiente. Avançando para atacar com sua habilidade ativada, ela diz que não vai perder. Afinal, o fardo que ela carrega nas costas é mais pesado que o ogro. O inimigo permanece inabalável após levar um soco, e preparando seu contra-ataque mostra que não tem um único arranhão. A garota esquilo consegue correr, e usando sua velocidade a seu favor, ela desfere vários golpes em sucessão, esperando vencer. Ela aparece atrás do ogro, mas acaba sendo parada por cipós que se enrolam em seu corpo. Completamente imobilizada, Magica começa a gritar até que, de repente, algo corta as amarras. É Haruto que, com golpes rápidos, liberta sua aliada do perigo. Virando-se, ele pergunta se ela está bem. Confirmando, a moça só consegue pensar no quão ridículo é ser salva por uma criança. Ativando seu poder de novo, ela diz que a brincadeira acabou, e determinada a dar um fim aos fantasmas que assombram sua mente, avança com tudo. Para liberar o grande golpe estelar, bolas de fogo voam na direção do ogro. Ele acaba sendo arremessado para longe. A garota esquilo fica sem mana depois de usar seu golpe secreto, e olhando para frente percebe que está prestes a ser esmagada. De repente, o chão começa a rachar, e com a perna presa numa fissura, o monstro acaba caindo. Magica permanece em choque enquanto Haruto a pega no colo e corre. Após levar a moça para um lugar seguro, ele pede para Ru cuidar dela, e retorna à batalha contra o ogro. Furioso, o ogro lança suas vinhas de novo. Nosso garoto avança, desviando de todos os tentáculos. Mas como não é tão rápido quanto a garota esquilo, acaba sendo atingido em cheio. Sem conseguir respirar, o protagonista ativa sua magia de calor e faz as vinhas começarem a queimar. Já que são feitas de vinhas, e sabendo que é inútil continuar queimando-as porque os tentáculos se regeneram, o jovem conclui que é hora de atacar o corpo da criatura. Assim, ele parte para o ataque, cortando as vinhas pelo caminho, enquanto pensa que é impossível perfurar a pele do ogro, o que significa que ele precisa encontrar um ponto fraco. Naruto rapidamente nota algo na cabeça do monstro e, sem hesitar, joga uma bola de fogo. Ela atinge o alvo em cheio, fazendo a criatura gritar. Nosso garoto observa as chamas e, completamente exausto, desmaia. Em descrença, a Magica vê o ogro virar cinzas e conclui que perdeu para uma criança. Depois de um tempo, o protagonista abre os olhos e percebe que está fora da torre. Abraçando Ru, ele o agradece por tê-los carregado até ali, e virando-se diz que está feliz por terem conseguido sair. Pedindo desculpas, a garota esquilo diz que vai voltar para a estalagem. O protagonista diz que vai descansar um pouco mais enquanto pensa no fato de que a moça é uma portadora de artefato, que são tesouros celestiais e muito raros. Sabendo que o artefato que a garota usa é Estela, ele se lembra que em sua primeira vida a usuária do item morreu 7 anos depois. À noite na estalagem, Haruto não consegue parar de pensar na situação da mágica, já que a única pessoa que compartilha essas características é a número 5 entre os seres perigosos da igreja, que faz parte da lista dos 6 indivíduos declarados inimigos de Deus, os mesmos que a igreja ordenou exterminar. Lembrando da luta, o garoto diz que a moça certamente se tornará muito mais forte que ele no futuro por causa da lacuna de poder existencial entre eles. Mas 7 anos depois, a garota esquilo morrerá nas mãos da igreja. Imerso na água, o protagonista se pergunta se realmente conseguirá mudar o futuro. No entanto, Rufuse aparece, assustando-o. A gosma mostra que também gostaria de se limpar, então nosso garoto decide dar-lhe um banho de primeira, como agradecimento pelo que o pequeno fez. Depois de alguns minutos, vemos a pequena criatura brilhando de tão limpa. Nosso garoto pergunta se seu amigo está bem, mas ele derrete, mostrando que um banho não é a melhor ideia. Tudo acaba bem. E ao sair do banheiro, o jovem esbarra em Magica, que, um pouco apreensiva, diz que tem algo que gostaria de conversar. A dupla vai pra fora. Sem saber o que está errado, Erupto começa a falar sobre como a vista é linda. Depois de criar coragem, a garota diz que tinha certeza de que nunca seria derrotada por um monstro, mas aquele dia a fez lembrar o quão fraca ela ainda é. Então, daquele momento em diante, ela vai treinar sozinha, já que vai ficar mimada se continuar com ele, dizendo que não teria notado isso se não o tivesse conhecido. A garota esquilo agradece e promete que vai vencer na próxima vez. Segurando uma xícara de café, nosso garoto ri, enquanto pensa em como tudo se resume a esforço. Fazendo um brinde, eles prometem se tornar mais fortes antes de se encontrarem novamente. No entanto, o que eles não sabem é que não importa o quanto se esforcem, ainda existe uma força que pode esmagá-los facilmente. No dia seguinte, o protagonista acorda e, vendo a cama de Magica vazia, sente-se triste, mas determinado a seguir em frente, ele se levanta e sai. Depois disso, ele perdeu a noção do tempo e continuou se dedicando ao treinamento, começando por aumentar o nível de sua habilidade de criação. Na floresta, nosso garoto conclui que este é o lugar perfeito para encontrar minérios,
e usando seu poder divide uma grande rocha ao meio, revelando esmeraldas. Depois de um tempo, ele aprende o atributo de ferreiro e conclui que a habilidade de criação também pode produzir coisas. Assim, depois de coletar materiais na masmorra e refiná-los usando magia de calor, o jovem finalmente criou sua primeira arma sozinho. Descobrimos que enquanto continuava aprimorando sua espada, ele também aprendeu algumas novas habilidades, como o Double Stack, desbloqueado durante uma batalha contra um verme, que foi deixado em pedaços após ser atingido. Além disso, durante uma luta contra búfalos enfurecidos, ele descobriu que, graças ao aumento em sua habilidade de grave, também era possível combiná-la com outros feitiços, o que tornava o poço mais letal. De repente, uma mensagem aparece, avisando que a habilidade Hack foi aprendida. Analisando-a, o garoto descobre que agora será possível mover o alvo para onde quiser, dependendo de quanta mana ele colocar. Sem hesitar, ele move uma pedra e, vendo que é um atributo útil, decide aumentar seu nível também. Com o passar do tempo, a estação do inverno chegou e rumores sobre alguém que caçou 1000 monstros no andar superior da torre começaram a se espalhar. Virando-se, 2 jovens percebem que podem estar cara a cara com o responsável. Pensativo, Naruto se pergunta se sua existência está finalmente sendo reconhecida, enquanto se lembra de como foi ignorado no passado. De volta à estalagem, ele diz que estará na masmorra a partir do dia seguinte. Portanto, seu quarto ficará vazio por 1 ou 2 dias. A recepcionista pede para ele ter cuidado e pergunta se a garota Esquilo está bem. O protagonista conta o que aconteceu e a mulher diz que está preocupada porque não vê a jovem há vários dias. Isso deixa o coração do nosso garoto inquieto. De repente, um jovem comenta sobre os cavaleiros que servem o Papa. O protagonista sai correndo, pois conclui que se o futuro dele é diferente, o da mágica também é. Assim, o Papa pode já ter enviado a ordem, e o que só aconteceria daqui a 7 anos pode acontecer agora. Dentro da carruagem, um homem misterioso fica surpreso com a energia do garoto que acabou de passar. Ao chegar na torre, Arado usa sua habilidade de detecção para encontrar a garota. Rapidamente, ele a encontra e grita o nome dela. Surpresa, a jovem pergunta como o garoto está. Aliviado por ter encontrado a garota Esquilo viva, ele diz que está bem, e quando perguntado por que está sem fôlego, mente, alegando que estava apenas se exercitando quando a viu. Em seguida, o protagonista entrega seu cachecol para a Magica por causa do frio, mas de repente, algo aparece no céu. É uma esfera preta que começa a crescer lentamente. Percebendo o que está prestes a acontecer, Eratai pede à jovem para evacuar as pessoas da cidade. Do nada, a esfera se divide, liberando um demônio aterrorizante com olhos amarelos. Confuso, o jovem se pergunta por que o monstro que reina no nível mais alto de todos está na cidade. A criatura aponta um dedo e causa a primeira explosão. Descobrimos que seu objetivo é causar estragos até que tudo vire pó. Caído no chão, Naruto percebe que não consegue se mover, exatamente como aconteceu no passado por causa da lacuna de poder existencial. Mesmo assim, ele tenta com todas as suas forças se levantar, já que a cidade será destruída se nada for feito. Mágica devolve o cachecol, e dizendo que está tudo bem, parte para a batalha sem hesitar. Depois de ficar cara a cara com o demônio, ela avança e desfere seu primeiro golpe. Observando tudo de longe, o protagonista diz que sua aliada realmente se tornou muito mais forte. No entanto, o inimigo ressurge em meio à poeira, mostrando que tem uma habilidade de regeneração. Determinada, a garota Esquilo diz que só precisará usar um golpe mais forte, mas para sua infelicidade, o demônio desaparece e reaparece atrás dela, forçando a garota a desistir de usar o artefato. Após levar um ataque, ela acaba no chão. Ainda caído, Naruto se pergunta se seus 8 anos foram apenas uma perda de tempo. No entanto, para sua surpresa, sua mana começa a reagir, mostrando que ele pode usar magia sem se mover. O demônio ataca a mágica de novo, que, enquanto desvia, afirma que se for atingida, certamente morrerá. Assim, ela precisa encontrar uma maneira de usar o artefato, já que causar dano repetido não é eficaz. De repente, o inimigo lança um ataque que arremessa a jovem para longe. No chão, ela se pergunta como é possível liberar uma aura tão forte enquanto reúne mana. Seus pensamentos param quando ela percebe o que está prestes a vir. A criatura libera um tornado de fogo, e quando a garota Esquilo estava pronta para sair, algo muda a direção das chamas. O demônio fica boquiaberto, mostrando que também não esperava por aquilo, até que, do nada, ele perde o equilíbrio. Sorrindo, Naruto mostra que também tem aprendido coisas novas. O monstro começa a cair na direção de Mágica, que ao ser chamada a plenos pulmões, percebe que é hora de usar seu artefato. Com seu golpe chamado Magnum, ela atinge o inimigo em cheio, fazendo buracos aparecerem em seu corpo até que só restem cinzas. Com o trabalho em equipe finalizado, a garota Esquilo corre até o protagonista para perguntar se ele está bem. O jovem diz que sim e que vai melhorar logo. Colocando nosso garoto nas costas, a jovem diz que vai carregá-lo até a estalagem. No caminho, ele fala sobre sua nova habilidade, Hack, e dando uma demonstração, coloca o cachecol de volta no pescoço de sua amiga. Enquanto explica que com ela, ele pode desviar os ataques do inimigo, bloquear seu avanço ou forçá-los a se mover. No entanto, mesmo assim, segundo ele, era impossível derrotar o demônio sozinho, o que significa que quem salvou a cidade foi a Mágica. A garota diz que o jovem também merece crédito. Pensando, o protagonista se pergunta quem derrotou a criatura em sua vida passada, já que ele não se lembra. De repente, ele nota algo e diz à jovem para parar.
Ela obedece, e em seguida eles ficam bem quietos observando um homem encapuzado e 2 guardas. Completamente chocado, Haruto percebe que conhece muito bem aquela mana maligna, já que ela pertence a Gamazin, o mago que matou Ena no passado. Ao ouvir que ele é um dos 12 generais de Unifonia, a garota Esquilo percebe que também conhece o homem. Cheio de ódio, nosso garoto se prepara para lançar um ataque, dizendo que precisa eliminar aquele mago de uma vez por todas. A garota nervosa o lembra da doença de nível e, gritando, diz que é impossível para ele vencer nessas condições. Se acalmando, o jovem concorda e desiste. Lá embaixo, o mago diz que estava ansioso para testar o item de invocação que recebeu, mas o objeto foi inútil, já que trouxe apenas um demônio de baixo escalão que foi facilmente derrotado. O guarda diz que o que ele fez não é permitido naquele país e acaba suspenso no ar por um feitiço. Irritado, Gamazin diz que é normal testar um item novo, o que significa que o homem deveria calar a boca. Depois de arremessar o guarda com força no chão, ele diz que quer voltar para a capital para continuar sua pesquisa, já que a pessoa que ele procurava não existe naquela cidade. Olhando pela janela, o mago observa a dupla e fica surpreso ao ver a garota Esquilo. Ativando seu poder, ele se pergunta se deveria capturá-la, já que ela seria uma excelente cobaia, mas lembrando que perderia o apoio do rei se agisse nos bastidores, ele decide esperar um pouco mais. Assustada, Mágica diz que pensou que seria morta ali mesmo, enquanto Haruto se martiriza por pensar que seria capaz de lutar contra o inimigo ali. Mesmo assim, ele promete que fará Gamazin pagar por tudo o que fez na próxima vez que se encontrarem. Vários dias depois, o Lorde de Kinaglis ofereceu uma recompensa à garota Esquilo por subjugar o demônio, mas a negociação não deu em nada, já que o Lorde se recusou a reconhecer o protagonista por causa de seu baixo nível de poder existencial. Irritada, a garota pergunta por que as pessoas se recusam a reconhecer a força do jovem. Enquanto isso, nosso garoto pensa em como ela e Hana são as únicas que não seguem a regra daquele mundo. Determinado a ficar mais forte, ele diz que está pensando em ir para a masmorra no dia seguinte, mas quando olha para o lado, dá de cara com o ruivo da guilda. Gritando, ele pergunta se o garoto se lembra dele. O protagonista diz que não e vai embora, deixando o cara falando sozinho sobre sua situação terrível. Agarrando nosso garoto, ele implora para ser ouvido, já que sua proposta poderia ser benéfica para ambos. E percebendo que conseguiu a atenção deles, ele pede para se juntar à dupla. Sorrindo, o garoto se apresenta como Lion e diz que agora é um aventureiro em busca de aliados. Levantando a mão, Haruto o agradece pela oferta e diz que não vai aceitar, já que um herói não é tão útil assim, e ele sabe que o cara foi demitido porque foi descoberto, e agora está tentando ganhar dinheiro rápido. Indo para a ofensiva, o jovem continua implorando, mas Mágica desfere um golpe e o manda voando para longe, então diz que está com fome. Vários dias depois, vemos o protagonista lutando dentro da masmorra. Com golpes rápidos, ele derrota vários inimigos graças à adaga que criou. Mesmo sabendo que está sendo seguido, ele decide ir para o próximo andar. No entanto, ele é pego de surpresa por Lion, fugindo de vários lobos. Antes de jogar uma bola de fogo, nosso garoto manda ele se abaixar. Chocado, o ruivo diz que estava seguindo o garoto e nem percebeu que havia chegado ao nível superior. Furioso, o protagonista grita, dizendo que este não é um lugar para novatos. Virando-se, ele diz que já o avisou que não tem tempo a perder com alguém como ele. O jovem pede desculpas, mas é brutalmente atacado por um lobo. Nosso garoto olha para trás e rapidamente acaba com o monstro, mas parece ser tarde demais. De joelhos, ele diz que se soubesse que terminaria assim, teria deixado o jovem se juntar à sua equipe. De repente, Leon se levanta e pergunta se Haruto tem certeza disso. Percebendo que o assustou com sua ressurreição, ele revela que é um vampiro, criaturas que dizem ser eternas e que assustam as pessoas mais do que muitos monstros. Bem, pelo menos era o que o protagonista pensava. O jovem diz que não é tão diferente dos humanos, apenas um pouco mais resistente e de certa forma imortal. Nosso garoto pergunta como ele conseguiu tal habilidade. Sem entrar em muitos detalhes, o vampiro diz que é uma longa história e revela que também é bastante tolerante à dor. Quando perguntado se é possível para humanos terem essas habilidades, ele nega. Ele diz que na verdade não pertence àquele mundo. Descobrimos que Lion viveu no Japão como um humano normal, mas morreu em um acidente e acabou reencarnando. Dessa forma, sua tolerância à dor foi adquirida pouco depois. Voltamos ao passado do jovem, quando após renascer, ele pensou que era o protagonista de uma história de fantasia. Mas depois de alguns anos, a realidade bateu quando uma caçada a vampiros foi realizada pela Igreja Fortemis. Após a morte de seus pais, ele foi julgado um herege por ser imortal e recebeu sessões de tortura como punição. Muitas vezes, o pequeno desejou morrer, mas acabou vivendo aquele horror por 50 anos até se tornar imune a qualquer tipo de dor. Um dia ele viu uma brecha e fugiu da igreja. Ele viveu escondido por centenas de anos até chegar àquela cidade e começar a trabalhar na guilda. A história deixa o protagonista sem palavras e por ter tocado no assunto, ele pede desculpas. O vampiro diz que está tudo bem, mas que ele ainda pensa em como gostaria de ter salvado sua família. É por isso que ele se tornou um aventureiro, já que quer ficar mais forte. Percebendo o quão parecidos eles são, nosso garoto decide aceitar ter mais um aliado.
Olhando de lado, ele avisa que seu treinamento é pesado enquanto pensa que não pode deixar alguém como Lion sozinho. Depois daquela conversa, ele começou as lições. Em outro lugar na masmorra, o protagonista dá tudo de si contra formigas demoníacas. Ainda sendo fraco, o vampiro acaba cercado e pede ajuda. Acabando com os inimigos, Haruto sugere que ele pare de lutar como um humano, já que ele é muito mais forte. Pegando a espada e seguindo o conselho, o jovem desfere um golpe brutal nas criaturas. Chocado com tanta força, nosso garoto pergunta quão grande é o poder existencial de seu aprendiz. Ele diz que está no nível 4. Assim como Mágica, a dupla continuou aumentando seu poder, especialmente Lion, que estava evoluindo muito mais rápido, o que tornou a conquista da masmorra muito mais fácil, principalmente depois que a garota esqueleto se juntou a eles. Assim, o trio chegou ao último andar, onde um monstro enorme foi derrotado. Surpresa, a garota diz que nunca pensou que o dia em que derrotariam o 90º chefe chegaria. Sabendo que seu tempo está acabando, o protagonista diz que a verdadeira luta está prestes a começar. Alguns dias depois, ele fecha sua conta na estalagem porque seu próximo destino é a Academia Eufonia, na capital. O vampiro e a garota esqueleto aparecem e perguntam se é verdade que o jovem vai deixar a cidade. Nosso garoto diz que pretendia se despedir enquanto pensa em como ele só tem um ano para salvar Hana, e que da próxima vez que lutar contra Gamazin será uma batalha até a morte. A garota diz que irá com ele porque ainda tem uma dívida a pagar. Leon diz que também vai, já que precisa acompanhar seu professor. Achando toda a situação muito fofa, Haruto aceita ter companhia em sua jornada. O trio parte em uma carroça. Entediado, o vampiro pergunta quanto tempo levará para chegar. O protagonista sugere que ele comece a treinar sozinho para passar o tempo, mas o jovem diz que não fará isso. Mágica pergunta qual é o plano quando chegarem em Eufonia. Sendo bem direto, nosso garoto diz que vai se matricular na academia. O ruivo diz que não há nada que ele possa aprender lá e pergunta qual seria o motivo disso. De repente, um tremor interrompe a conversa. O cocheiro diz que a roda ficou presa em uma rachadura e não será possível completar a viagem. Ao ouvir que precisarão andar, Lion diz que vai resolver, e Doichi, dizendo que o cocheiro pode voltar para a cidade com o cavalo, ele levanta um pedaço do chão junto com a carruagem e, correndo, ele diz que vai chegar ao destino. Depois de algum tempo viajando, ele pergunta se foi útil, enquanto a dupla está completamente desmontada dentro da carruagem. O protagonista lhe dá um soco na cabeça, afirmando que da próxima vez que o jovem fizer algo imprudente, ele será expulso da equipe. E vendo que já estão muito perto da capital, ele pergunta se a dupla pode cuidar da bagagem. Nosso garoto sai correndo, animado para se reencontrar com Hana. Vemos a garota que de repente começa a sentir algo estranho, como se alguém que ela realmente quisesse ver estivesse por perto. Ao lado dela, um jovem diz que deve ser porque o destinado da garota está próximo. No entanto, ela só saberá quando o encontrar, já que é assim que o destino funciona. Lion e Magica finalmente chegam à capital real, e o jovem diz que a cidade tem uma vibe de herói. Quando perguntado o que isso significa, ele diz que em seu mundo antigo, um herói geralmente viajava para esse tipo de lugar. Sem entender, Haruto aponta onde o rei mora, as residências dos nobres e a igreja Fortemis, da qual o vampiro prefere ficar longe. Em seguida, em uma estalagem, Haruto diz que precisa se preparar para o exame de admissão da Academia Real, e que como o lugar também tem uma masmorra e uma guilda, as coisas não serão muito difíceis. Rapidamente, nosso herói se dirige sozinho ao local do exame, onde uma multidão já aguarda ansiosamente para entrar. Ele decide dar uma caminhada para relaxar antes da prova, e ao passar por um banco, bate aquela nostalgia. Lembra dos lanches épicos que fazia ali com a Hana. De repente, uma confusão daquela chama a atenção do nosso protagonista. Ao se aproximar, ele pergunta o que raio seus aliados estão aprontando por ali. Mágica, toda confiante, diz que também vai prestar o exame. Afinal, quer testar suas habilidades. Lion, com aquele jeitinho debochado, solta que na verdade, ela só quer virar estudante e, claro, leva um soco na hora. Em seguida, nosso protagonista descobre a pior parte. Para fazer o exame, é preciso desembolsar uma taxa salgada. E para completar a desgraça, nenhum deles tem um tostão furado, pois torraram tudo em umas coisinhas bem duvidosas por aí. Do nada, uma rajada de vento começa e uma voz comenta sobre a barulheira dos candidatos daquele ano. Todos se perguntam o que está rolando, até que um homem com um cajado surge e diz que ali é lugar de gente civilizada, pô. Nosso garoto reconhece Doit, enquanto o vampiro se levanta e pergunta se não é incivilizado surgir do nada e usar magia nos outros. Naruto pede pro jovem se acalmar, explicando que o homem é um dos instrutores. Descobrimos que o mago é um chato que sempre avalia o status e o poder de existência. O homem olha a ficha do jovem e manda ele desistir e voltar para casa, pois com tão pouco poder não vai entrar na academia, nem a pau. Agradecendo a preocupação, o protagonista põe o dinheiro na mesa e diz que só o teste vai dizer se ele passa ou não. O trio sai, deixando Doit espumando de raiva com tanta audácia. Dentro da sala, vemos o trio fazendo um exercício. Nosso garoto observa os amigos, feliz em vê-los focados. O instrutor se aproxima e, vendo o esforço do rapaz, pensa que vai cuidar dele pessoalmente no exame prático. Chegada a hora, o mago revela que quem destruir a caixa à sua frente passará no teste. Usando qualquer método, mas ninguém deve achar que será uma tarefa fácil. Algum tempo depois, vemos vários candidatos falharem, incluindo um garoto que usou um martelo gigante e nem fez um arranhão. O instrutor pensa, só tem idiota de novo.
É a vez da mágica e na plateia, Leon a incentiva até a garota a mandar ele calar a boca. Deutsch acha o nome da jovem familiar e, julgando-a por ser meio fera, afirma que ela vai usar força bruta, o que não vai adiantar nada, já que sua magia de fortalecimento é a melhor do país. A garota joga o cubo pra cima e, com um soco certeiro, faz o item se partir ao meio num único golpe. A cena choca a todos, exceto os amigos da jovem, que vibram com o resultado. O instrutor pensa que a manopla atingiu o mesmo ponto várias vezes, com velocidade e precisão incríveis, e acaba lembrando que Magica é um dos seres perigosos, segundo o Papa. O próximo a fazer o teste é Lion, que com um único golpe de espada quebra não só o cubo, mas o altar de pedra onde o objeto estava. Com os pedaços da caixa na mão, ele pergunta se passou. Perplexo, Deutsch diz que é a primeira vez que vê alguém fazer isso. E depois que o jovem sai, anuncia uma pausa para consertar uma estrutura. Dentro de uma sala, um velho questiona o que raios está acontecendo com os candidatos daquele ano. Um homem pergunta se é certo deixar Skelet e o vampiro passarem, enquanto o outro diz que a dupla pode ser um grande trunfo no futuro, por causa do poder de existência deles. O instrutor concorda com a última afirmação e diz que, se conseguir ensiná-los, os jovens certamente se tornarão excelentes alunos. Pensativo, ele diz que o verdadeiro problema é Aruto, que, sendo fraco, poderia morrer e manchar a honra da academia. Assim, seu dever será garantir que o jovem fale a todo custo. Vemos que o homem reforçou a magia de fortalecimento do cubo. De volta ao campo de treinamento, ele anuncia a continuação do exame. É revelado que o feitiço do mago torna o cubo mais resistente quanto mais força a pessoa usa. Mas para sua surpresa, o próximo a entrar não é o protagonista. Um jovem loiro começa o teste, deixando o instrutor irritado com a falta de controle de mana dele. Então ele fica aliviado ao perceber que, de fato, o garoto com poder de existência nível 1 não passaria. De repente, chamas irrompem do cubo e jogam o garoto para trás. A caixa, que antes era azul, fica vermelha. Um tornado começa e arremessa Deutsch para longe. Magica e Leon se perguntam o que está acontecendo. Enquanto isso, nosso garoto rapidamente percebe que a mana do rapaz está fora de controle. Pulando, ele pede aos amigos para evacuarem a plateia. Bem no centro do tornado, o mago tenta se proteger com magia defensiva. Então ele se aproxima do garoto e percebe que sua mana está sendo esgotada. Braços de vento voam em sua direção, forçando-o a criar um escudo, mas ele se quebra rapidamente. Por sorte do homem, Aruto aparece e diz que é melhor ele sair dali com o garoto, porque ele vai cuidar da bagunça. Gritando, o instrutor diz que alguém como ele não pode fazer nada, e que a caixa vai causar uma explosão enorme se for tocada sem cuidado. Sem ouvir, Aruto se concentra e começa a usar sua magia, deixando o professor perplexo com sua capacidade de neutralizar a mana. Pequenos cortes começam a se abrir na pele do protagonista, mas logo depois, o tornado vermelho se dissipa. Aliviado, ele pega o cubo e diz que sabe que o homem lançou o feitiço Aeolus nele, sem ter ideia de que, quando magia muito fraca é aplicada a tal feitiço, tudo fica instável. Quando perguntado quem ele realmente é, nosso garoto diz que é só um ser inferior, com um poder de existência. No entanto, mesmo alguém assim é capaz de quebrar o cubo se trabalhar duro. Sem mais o que fazer, o instrutor diz que o garoto passou no teste. Algum tempo depois, um homem parabeniza Lion e Naruto por terem entrado na academia real. O protagonista diz que o uniforme combina com o amigo, mas só quando ele fica de boca fechada, né? Magica aparece e pergunta se o lojista tem algo mais confortável, já que ela não consegue se mover direito naquela roupa. Nosso garoto diz que a jovem parece uma nobre, enquanto o vampiro a provoca sobre as pernas finas. O trio vai pro caixa e descobre que terá que pagar 10 moedas de ouro por pessoa. Sabendo que os amigos não têm grana, o protagonista se oferece para pagar, mas a dupla recusa e diz que vai dar um jeito. Então eles dizem que é hora de procurar um pedido bem recompensador na guilda, o mais rápido possível. Algum tempo depois, vemos Lion indignado que o quadro só tem pedidos baratos. Magica diz que encontrou um que paga 30 moedas de ouro. No entanto, é necessário subjugar o dragão de fogo que vive na montanha do norte. Naruto se adianta e diz que isso é impossível, já que dragões são criaturas lendárias, capazes de destruir um país inteiro sozinhos. Enquanto explica, o protagonista lembra quando lutou contra um em sua vida passada e mal escapou, mesmo sendo nível 99. O vampiro diz que a recompensa está errada, já que não é proporcional ao risco. Quando perguntado se o pedido é falso, ele diz que nesse caso, o departamento de inspeção deveria ter rejeitado. Pensando, nosso garoto conclui que há algo por trás do pedido e, curioso, decide ver onde isso leva. Vemos que uma mulher misteriosa ouve a conversa do trio de longe e parece gostar do que escuta. Uma semana depois, Skelet aniquila um javali gigante. Intrigada, ela diz que eles procuraram em todo lugar e não acharam nada. Aruto diz que o sol vai se pôr logo, então é melhor eles montarem acampamento. Quando a noite cai, o grupo acende uma fogueira e se reúne para um lanche rápido. O protagonista diz que se venderem os materiais e as pedras mágicas, já pode ser o suficiente para pagar os uniformes. Então ele aproveita a oportunidade e revela que tem um presente. Mostrando os colares, o jovem explica que os fez com sua habilidade de forja e colocou tudo o que tem no pingente. Encantada, Magica diz que consegue sentir o poder.
Nosso garoto diz que é um agradecimento por eles fazerem companhia e o deixarem feliz. Mais tarde, os três dormem na cabana, até que o protagonista acorda, se perguntando por que está tão quente. Para sua surpresa, a floresta está em chamas, e o dragão vermelho está lá, parado, encarando-o. A besta abre a boca, mostrando o quão poderosa é. Atônito, Aruto percebe que o pedido da guilda era real. Lion aparece chocado, enquanto o protagonista diz que precisam correr. Mesmo que isso signifique deixar as pedras mágicas para trás, o dragão lança uma bola de fogo e destrói a cabana onde os itens estavam. Magica pede ao amigo para olhar em volta, fazendo-o concluir que não tem escolha a não ser lutar. Percebendo que é uma espécie inferior, ele diz que precisa derrotar inimigos mais fortes que aquele, porque se for dominado pelo medo, não conseguirá salvar Hana. O garoto lança o feitiço cortador de água, determinado a explorar a fraqueza da besta. No entanto, a criatura se protege usando um escudo. Lion e a garota esquilo atacam a besta. Por ser mais rápida, a garota consegue atingir o inimigo com um chute na cabeça, mas percebe que ataques físicos não causaram dano por causa das escamas. O vampiro pede à jovem para continuar distraindo o monstro para que ele possa usar sua espada. No entanto, o plano dá errado, e ele é forçado a correr para não virar churrasquinho. Refletindo, nosso garoto diz que é muito estranho o inimigo ter mudado de alvo de repente. Gritando, ele pede ao amigo para se deixar ser atacado enquanto ele reduz a força do golpe com sua magia. Mesmo aterrorizado, o garoto decide confiar em seu professor e, usando as duas mãos, tenta não ser esmagado. Furioso, o dragão começa a rugir. O protagonista avisa a mágica que o ponto fraco da criatura é abaixo do queixo. Entendendo a mensagem, a garota esquilo salta e desfere um golpe fatal usando seu poder. Determinada, ela diz que a luta termina ali, mas de repente acaba sendo atingida pela cauda da besta e cai brutalmente no chão, deixando os garotos preocupados. Por sorte, o colar que Aruto deu faz seu trabalho e diminui o impacto da queda. O dragão aproveita a chance para esmagar a garota esquilo, mas rapidamente percebe que ela sumiu, assim como os outros, graças ao protagonista que usou sua habilidade para levá-los a uma caverna subterrânea. Lion diz que não sabia que o atributo grave podia ser usado assim, então pede poções de cura, mas o protagonista diz que todas foram destruídas quando a cabana pegou fogo. Rui aparece e mostra que, na verdade, ele conseguiu pegar um frasco. Depois de beber a poção, Mágica finalmente acorda e pede desculpas por baixar a guarda. Nosso garoto pede a ela para ficar ali enquanto eles lidam com o dragão. Discordando, a jovem diz que o fardo será muito pesado se ele sair com apenas o vampiro. Concordando, o protagonista diz que nesse caso, eles precisam bolar uma estratégia. Algum tempo depois, vemos o garoto ruivo chamando a criatura de lagarto gordo. Tudo para cumprir sua parte do plano, distrair o inimigo por 1 minuto. Quebrando uma árvore ao meio, ele diz que pode não ser tão rápido, mas com sua força não perde para ninguém. O dragão rapidamente transforma o tronco em pó, mas outros aparecem em meio às chamas, forçando-o a usar as patas para se defender. Aruto diz que terminou, então Leon arremessa uma enorme rocha, fazendo a criatura voar e cair na armadilha mágica. Usando sua habilidade multi-hack, nosso garoto imobiliza seu oponente. É a vez do vampiro agir novamente. Aproximando-se de Mágica, ele pede a ela para não desistir naquele momento, então o garoto joga a garota esquilo para cima. Bem posicionada, ela ativa seu artefato e desfere seu golpe Magnum. O dragão abre a boca e se protege usando suas chamas, sem perceber que acabou de tornar seu ponto fraco mais visível. Correndo com sua espada, Lion se aproxima o suficiente e desfere um golpe decapitador. Com a vitória, o trio faz um high five. O vampiro pergunta se agora pode se chamar de matador de dragões. Aruto diz que sim, porque o golpe foi perfeito. Mágica diz que não pode aceitar o fato de o jovem ter deixado o vampiro terminar. No entanto, ela o elogia logo depois, alegando que ele só disse isso para provocar. De repente, os três começam a sentir dor por terem subido de nível. Com mais 8 níveis, o protagonista se apoia nos amigos e diz que, se desmaiarem, vão acordar dentro do estômago de algum monstro. Para evitar isso, ele constrói uma parede de pedra e pede a Rue para ficar de guarda, enquanto eles descansam e observam a lua. Na manhã seguinte, Aruto acorda e dá de cara com a pedra mágica do dragão. Abraçando o pequeno slime, ele o agradece por toda a ajuda. Lion e Mágica também acordam e ficam chocados com o tamanho do item, mostrando que a aventura não acabou. Aruto diz que há muito que eles podem levar para provar que derrotaram o dragão. Pegando sua adaga, ele começa a trabalhar e diz que tudo pode ser usado, incluindo as escamas, que são boas para armaduras, e as garras, que podem virar espadas. Sem falar no globo ocular, que vende por uma fortuna. No entanto, o material mais raro é definitivamente o coração. A visão faz o vampiro desmaiar de puro nojo. Curiosa, a garota esquilo pergunta como o coração pode ser usado, e o protagonista diz que se o guardarem por 3 anos, podem criar uma poção de revitalização que pode reviver seres não humanos. Depois de desmantelar o dragão inteiro, ele diz que dinheiro não será uma preocupação por um tempo. Lion diz que uma habilidade de inventário seria boa para carregar tudo, já que permite armazenamento em um espaço interdimensional. Sabendo que não existe tal coisa naquele mundo, Aruto diz que eles devem levar o que puderem e voltar para casa. Mas para sua surpresa, Rudo aparece e entrega a ele uma bolsa que havia guardado dentro de seu próprio corpo. Um pouco chocado, o jovem pergunta se o pequeno consegue carregar todos os materiais. A criatura abre a boca e começa a sugar todos os itens, mostrando que na verdade é o próprio inventário.
O protagonista começa a chorar ao lembrar de todas as vezes que teve que escolher o que levar. A mulher misteriosa de antes ouve tudo, escondida atrás de uma árvore, e diz que de fato o oráculo de Deus estava certo, o que a deixa ansiosa para ver o que vem a seguir. Algum tempo depois, na guilda, Lion mostra os materiais e diz que seu grupo derrotou o dragão do pedido. Mas a recepcionista diz que há muitas maneiras de obter esses itens, como em leilões, então ela não poderá dar a recompensa. Furioso, o vampiro grita que os materiais não são de segunda mão. Enquanto isso, Haruto reflete sobre como é impossível fugir do destino. Então, quando uma ação tenta fazer isso, uma interferência rapidamente aparece. Em voz alta, ele diz que mesmo que seja vergonhoso, é melhor desistir e tentar vender os itens para conseguir o dinheiro. De repente, uma garota misteriosa aparece e diz que o trio está indo longe demais. Quando perguntada sobre sua identidade, ela se apresenta como Citri Justice, a próxima chefe da família Justice. O vampiro diz à jovem para não se intrometer e acaba sendo chamado de idiota. Haruto tenta acalmar o amigo, sabendo que está lidando com alguém do Departamento da Verdade, que pertence aos 12 generais de Eufonia. A garota examina uma das garras do dragão e, vendo que o fluido espinhal está fresco, afirma que de fato não é material de segunda mão. Rapidamente, a recepcionista muda de ideia e decide comprar tudo. Aproximando-se do protagonista, Justice diz que está ansiosa para ver o futuro dele. Algum tempo depois, Lion está mais do que feliz segurando uma bolsa com 150 moedas de ouro. Pensando, nosso garoto se pergunta por que a garota sussurrou aquilo em seu ouvido e se foi porque ela sabe sobre seu plano, já que ele o está montando há uma década. Dentro da estalagem, ele conclui que não tem tempo para mudar de curso, o que significa que terá que seguir em frente. Em outro lugar, vemos Citri no meio de um duelo de espadas. Depois de derrotar seu oponente, um jovem declara sua vitória e pergunta se algo aconteceu, já que ela parece ansiosa. Sorrindo, a garota diz que finalmente encontrou o fraco, graças ao pedido de subjugação do dragão. Descobrimos que naquele mundo, há uma crença de que o único ser capaz de derrotar um dragão sozinho é o fraco, o mesmo que trará catástrofe ao mundo, conhecido como um dos novos seres perigosos. Justice diz que quando enfrentou o jovem, pôde ver seu espírito, e assim ela exporá a verdadeira natureza do garoto a todos. Em outro dia na escola, todos os alunos se reúnem para ver o anúncio das atribuições de classe. Rion vê seu nome na lista e percebe que estará na classe C. Vendo isso, o vampiro fica confuso. Mas Magica explica que as notas do amigo eram terríveis. Sendo provocado, o homem pergunta em qual classe a garota vai. Com olhos brilhantes, ela responde que vai para a classe A, a melhor de todas. Naquele momento, Alto comenta que foi colocado na classe D, o que faz seu amigo rir no chão enquanto pergunta o que aconteceu no exame. O herói explica que não importa se suas notas são boas, já que sua presença mágica é de apenas uma estrela, mudando completamente o clima. Haruto simplesmente afirma que sua vida escolar não é importante e que isso é ótimo. Após a conversa, o trio se despede e o protagonista segue para sua sala de aula. Ele tenta lembrar o que vai acontecer quando abrir a porta, e então ele o faz. Dentro da sala, um dos alunos está falando sobre ter falhado na prática de magia de água. Nisso, o garoto e seus colegas de classe avistam o herói e começam a chamá-lo de escória camponesa e aluno inferior. Fingindo ser amigável, o protagonista apenas sorri e deseja boa sorte ao colega com o treinamento. De repente, um dos garotos lança um feitiço de água em direção ao herói, que rapidamente anula o ataque com sua magia defensiva. Sem se incomodar, Haruto apenas pensa que, em sua vida anterior, aquela magia parecia incrível. Um dos alunos fica chocado, enquanto o outro diz que o novato deve estar usando alguma armadura mágica roubada. Animado, o garoto começa a se preparar para usar sua magia de fogo, mas o protagonista não se importa muito. No entanto, tudo muda quando ele vê uma garota entrando na sala de aula. Numa tentativa de protegê-la, o herói rapidamente salta em direção ao seu colega. Ele acaba desferindo um soco poderoso na parede, e avisa que usar magia de ataque na sala de aula é perigoso. Após a bronca, o herói olha para trás e dá de cara com Hana. Então ele se aproxima para explicar à garota que alguém estava usando magia, e que ela não precisa se preocupar. Ao se afastar, o protagonista começa a chorar, dizendo a si mesmo que não deve se envolver com ela. Ele entende que tem apenas mais 5 anos de vida e que acabará deixando-a sozinha novamente desta vez. No momento presente, faltam apenas 4 meses para a morte de Hana. E pensando nisso, Haruto diz a si mesmo que a protegerá. Hana nasceu como herdeira, e por causa disso, seus pais proporcionaram uma educação de elite durante sua infância. No entanto, um dia ela acabou ouvindo seu professor dizer que sua aluna não tinha nenhum tipo de talento. O homem explica que a garotinha tem 4 estrelas de presença, mas que, por outro lado, ela não tem nada para construir sobre essa base. Sem rodeios, o professor simplesmente afirma que sua aluna é incompetente. Ouvindo isso, Hana tentou se esforçar por 10 anos, mas sempre falhou. Seu nível nunca subiu, e como resultado, ela acabou sendo abandonada por todos ao seu redor, incluindo seu próprio pai. Ela só conseguiu entrar nesta escola por uma consideração política da instituição, devido ao seu sobrenome. Enquanto caminha pelos corredores, a loira pensa que ninguém deveria vê-la e que seu objetivo é esconder sua própria existência nesta escola. Ao entrar na sala de aula, Hana acaba lembrando quando sua mãe explicou o que significa ter uma alma gêmea. Naquele exato momento, o herói aparece e instantaneamente ela entende que este garoto é sua alma gêmea.
Algum tempo depois, na aula de artes marciais, o professor afirma que expulsará qualquer um que não estiver motivado. Alto está treinando com a adaga, quando de repente o professor tenta golpeá-lo, mas o herói consegue desviar. Assustado, o garoto questiona seu professor. O homem, por sua vez, pede a adaga ao aluno e pergunta por que ele tem uma arma tão rara e de alto nível. O protagonista obteve a arma ao derrotar o dragão, mas essa é uma informação que ele não pode revelar. O professor simplesmente avisa que depender de armas não fará as habilidades crescerem, e diz que guardará a arma até o nível do garoto aumentar. Vendo isso, os colegas comentam que o professor Levante é um aventureiro de rank A e que seu olhar é impiedoso. De repente, o homem avança com tudo sobre o garoto, perguntando por que ele está demorando tanto para responder. Rapidamente, o herói consegue desviar dos ataques de Levante. O professor diz que o garoto tem muita coragem para evitar seus golpes, e que ele é muito sortudo. Com isso, o homem propõe um desafio. Ele afirma que se não conseguir tocar o aluno nenhuma vez, então o aluno poderá ficar com a adaga. Olhando ao redor, o protagonista pensa que isso não seria uma boa atitude para um professor, já que ele está abandonando a aula. Sem perder tempo, o homem avança e avisa que vai se aproveitar, mesmo que seu aluno seja um plebeu. No entanto, o herói consegue desviar de todos os ataques do professor. Vendo a habilidade do aluno, Levante pensa que ele é apenas um garoto de sorte. Disposto a tudo, o homem usa sua magia de vento para puxar o aluno. Apesar do esforço, o protagonista consegue desviar novamente. Nesse momento, os alunos começam a torcer pelo professor. De repente, o homem usa sua magia de vento de novo, forçando o herói a usar o passo relâmpago para escapar. Em um instante, Alto salta para uma árvore no estilo flecha amarelo. Irritado, o professor se pergunta por que não consegue tocar no pirralho, e diz que ele não escapou com sucesso. O homem aponta que a camisa do aluno está rasgada e diz que isso conta como sua vitória. Surpreso, o protagonista pensa consigo mesmo que ele definitivamente não foi tocado. Alto argumenta que o rasgo foi causado pela pressão do vento mágico, mas seu professor diz que é uma acusação falsa. Nisso, os dois alunos que estão assistindo dizem que viram o professor tocar o garoto. Nervosa, Hana percebe que tudo isso é uma mentira, pois os movimentos do herói foram rápidos demais para qualquer um acompanhar. Estendendo a mão, o professor exige que a adaga do dragão seja entregue. No entanto, Magica intervém, dizendo que viu tudo, e afirma que nenhum dedo o tocou. A garota chega a questionar se esse homem é realmente um professor. Nisso, Levante começa a ficar nervoso, e pensa que pode se meter em encrenca se começar a discutir. Ele então diz que o Homem-Fera deve estar certo, já que ele tem uma visão especial. Magica então diz à amiga que não deixaria esse cara se safar, mesmo que fosse apenas um jogo, e Alto agradece. Com um sorriso amigável, Levante sugere que os dois comecem de novo. Ele usa o corte de vento e explica que essa é uma técnica de alto nível que reveste sua mão em magia. Rapidamente, o homem salta em direção ao alvo, mas o herói consegue desviar. No entanto, essa magia, além de aumentar o alcance, também é um ataque que espalha lâminas de vento. Em sua mente, o professor entende que não teria problemas mesmo se o garoto batesse as botas, já que é apenas um plebeu. O herói então se concentra para usar sua velocidade no limite absoluto. Ele espera até o último momento e, sem nenhuma dificuldade, consegue desviar de todas as lâminas de vento. Irritado, Levante se pergunta se esse aluno não era apenas um inferior com o poder de presença de uma estrela. Ele se pergunta se não existe algum humano que possa superar o poder de presença, mas rapidamente muda de ideia, pensando que não está bem hoje. Nisso, o homem pega uma espada que estava no chão. Ele avança sobre o garoto, pensando consigo mesmo que não pode se dar ao luxo de perder. Vendo que o homem pegou a espada, o protagonista simplesmente diz que ele é um caso perdido. Mesmo assim, o garoto permanece calmo, já que a aula terminará em breve e tudo o que ele precisa fazer é desviar desse ataque. No entanto, aqueles dois alunos dizem que o herói deve estar usando algum truque para desviar dos ataques e que ele deveria jogar limpo. Os dois agarram as pernas do herói enquanto dizem ao professor que essa é a chance dele. Rapidamente, o homem avança sobre o garoto com sua espada. No entanto, o protagonista usa seu passo relâmpago e consegue desviar do ataque, ao mesmo tempo em que joga a espada para longe. Como resultado, o professor acaba caindo de cara numa poça de lama, e é assim que a aula termina. Alto, por sua vez, diz que esse homem estava cego pela ganância e pela arrogância. Após a bronca, a espada que voou acaba caindo perto do rosto de seu oponente, deixando-o completamente aterrorizado. O herói então olha para um de seus colegas e, com um sorriso amigável, pede para que soltem sua perna, e eles o fazem. Na saída da aula, os alunos comentam que o professor Levante foi incrível. Frustrado, o protagonista percebe que suas ações não ficam na memória de ninguém. Estudando seus colegas, ele começa a sentir o poder da magia lançada sobre este mundo mais uma vez. De repente, Magica aparece e soca seu braço. Com um olhar assustador, ela diz que seu amigo é muito descuidado e não deveria deixar alguém pegá-lo por trás. Além disso, sua amiga também avisa que o herói terá que participar do treinamento dela depois da aula como punição. De longe, Hana apenas observa os dois conversando. No final da tarde, a loira está treinando com sua espada de madeira enquanto se pergunta por que ninguém elogiou Alto. A loira entende que o professor também foi incrível, mas se pergunta se ela foi a única que percebeu que o herói tinha uma clara vantagem. De uma forma incrível, a garota até notou que o protagonista manteve os olhos fechados várias vezes, e entende que ela não conseguiria imitá-lo. Frustrada, a loira pergunta se a razão é porque ela não tem dom nenhum. No entanto, Hana decide parar de pensar nisso e focar no treinamento.
ela acaba machucando a mão com a espada e começa a chorar, dizendo que queria ser forte. De repente, o herói entra na sala de treinamento. Sem jeito, o protagonista se desculpa, dizendo que a placa de "em uso" não estava visível. No entanto, a garota chama o herói e pergunta se eles podem conversar um pouco. Ela se apresenta como Hannah Coronel e diz que os pés do garoto foram incríveis, já que nenhuma pessoa comum jamais conseguiu escapar do instrutor daquele jeito. Curiosa, a loira pergunta como ele se tornou tão forte. Ao mesmo tempo, o herói começa a ficar nervoso com toda a situação, porque ele só tem 5 anos de vida pela frente e não quer machucá-la no futuro. Ao sair, o protagonista apenas responde que provavelmente conseguiu esse feito por causa de seu treinamento. De repente, Coronel pega a mão de Haruto, deixando-o completamente confuso. Percebendo o que fez, a garota se afasta e, envergonhada, pede desculpas. Nisso, o herói simplesmente a observa, pensando que ela não mudou nada. Indo direto ao ponto, a loira pergunta se o garoto poderia treiná-la. Ela explica que nunca conseguiu melhorar, mesmo com excelentes professores, e que muitos já desistiram dela. Corajosamente, ela diz que quer ser treinada por ele. Nervosa, Hannah se desculpa e pergunta se está incomodando. Nesse momento, o protagonista olha para as mãos machucadas dela e entende que essa é a rota em que não há relacionamento algum com ela. Sem saber qual é o melhor caminho, o herói simplesmente estende a mão e diz que fará o que puder para ajudá-la. Ouvindo isso, ela se emociona e o agradece, dizendo que fará o seu melhor. De repente, alguém grita que ouviu tudo. É Rion, que estava observando a conversa. Ele rapidamente se apresenta à garota. Majika também se apresenta dizendo seu nome, e nesse momento a loira pergunta se a garota é membro da família real. E ela confirma. Ouvindo isso, Rion fica confuso, e sua companheira apenas comenta que ela nunca havia dito isso antes. Avaliando a situação, o vampiro pergunta se seria aceitável para alguém como ela ser da realeza. Irritada, a garota simplesmente lhe dá uma boa lição. Assustada com a situação, Hannah pergunta se deveriam impedi-la, mas o herói explica que Rion é bem resistente e que tudo ficará bem. O garoto explica que seu amigo era muito fraco no início, mas agora ele consegue até se defender contra a mágica. Alguns dias depois, nos arredores de Eufônia, o grupo se encontra e começa a explorar a floresta. Em certo ponto, Mágica pergunta sobre o poder de existência da nova integrante e ela responde que é 4. No entanto, ela explica que não tem nenhum tipo de dom, e que por causa disso, seu nível permaneceu o mesmo. Nisso, os dois membros do grupo ficam surpresos e perguntam se isso não é impossível, o que deixa a loira insegura. Alto pede para seu amigo vampiro se acalmar, mas ele diz que, na verdade, isso é algo incrível. Rion explica que as pessoas dizem que um dom é como um talento para o crescimento humano, mas que pode ser visto de outra perspectiva. Ele então pergunta se o modo de vida dela não está sendo restringido. O homem afirma que não ter um dom significa que você pode escolher seu próprio modo de vida. Ouvindo isso, o herói percebe que seu amigo está certo. Emocionada, Hannah comenta que essa é a primeira vez que alguém fala assim sobre ela não ter um dom. Naruto diz que é tão bom que ele nem acredita que veio do Rion. Algum tempo depois, o grupo acaba chegando à parte final da floresta. Curiosa, a loira pergunta sobre o treinamento que farão e se envolve algo usando árvores. Com um sorriso no rosto, o protagonista simplesmente responde que é combate prático. Ele afirma que agora a garota vai lutar contra monstros de verdade, o que a assusta. No entanto, Coronel argumenta que é impossível lutar contra um monstro agora, já que ela é apenas nível 1, mas o herói apenas comenta que não a deixará se machucar. Nesse momento, vários goblins aparecem no local. O grupo fica cauteloso, e Majika diz que o líder não precisava atrair um grupo tão grande de goblins. No entanto, Alto comenta que tem um plano e o sussurra para seus dois parceiros. Depois de ouvir, ambos concordam com a ideia. O grupo então começa a batalha, e os 3 mais experientes seguem em direção aos inimigos. Mágica rapidamente desvia de um dos ataques e argumenta que não seria eficiente derrotá-los um por um. Com isso em mente, a garota dá um salto enorme e esmaga vários oponentes ao aterrissar. Enquanto isso, o protagonista usa sua magia para lidar com os monstros. Sem pensar 2 vezes, ele libera seu ataque e derrota vários goblins sem dificuldade. De longe, a garota loira simplesmente observa a força de todos e diz que é incrível. No entanto, um goblin escondido nos arbustos aparece atrás da novata para atacá-la. Rapidamente, Alto se coloca na frente para protegê-la e finaliza o monstro sem piedade. Preocupado, ele pergunta se a garota se machucou, e ela responde que não. Enquanto isso, Rion acaba sendo pego pelos goblins. Caído no chão, ele pede ajuda. A garota, por sua vez, chama o herói, que responde que não pode ajudar porque está ocupado. Ele imediatamente pede a novata para salvar seu amigo, o que a deixa muito angustiada. Vendo isso, o herói diz que está tudo bem, porque ela pode atacar por trás, o que é uma estratégia segura. O protagonista sorri porque tudo está indo de acordo com seu plano. Seu plano era usar a habilidade de Rion para atrair a atenção de todos os goblins indefinidamente. Dessa forma, a novata seria capaz de derrotar pelo menos um goblin sozinha. Naruto entende que ele e Mágica cuidarão do resto e que o mais importante é ver se Hannah tem a coragem de derrotar um monstro ou não. Com a espada na mão, a garota começa a tremer, mas logo tenta se lembrar de todo o seu treinamento para poder fazer algo. Dessa forma, ela decide avançar e acaba atingindo um dos goblins, mas seu golpe foi muito superficial para finalizar o monstro.
Diante de sua fraqueza, a novata começa a ficar irritada porque não está conseguindo proteger seu amigo. Enquanto chora, ela se pergunta por que é tão fraca. Nesse momento, o herói chama a Coronel para dizer que acredita nela. Essas palavras dão um pouco de confiança à garota. Então ela avança sobre o Goblin, dizendo a si mesma que terá a coragem de se tornar forte enquanto o Alto estiver ao seu lado. Dessa forma, a loira desfere outro golpe com sua espada. Este golpe não é suficiente, então ela decide atacar mais uma vez. Do alto de uma árvore, um dos goblins atira uma flecha para atingi-la enquanto ela está distraída. No entanto, Magicka intervém e joga a flecha de volta no inimigo. Nesse momento, Hana se prepara para o golpe final. Ela dá um grande salto e desfere um golpe preciso no goblin, finalizando-o. Depois de toda aquela adrenalina, a garota começa a desmaiar, mas Alto a segura. Coronel se desculpa e diz que está sentindo tontura. O herói então responde que essa náusea acontece por causa do aumento de nível. Ouvindo isso, a garota não consegue acreditar e começa a chorar profusamente. Nisso, o protagonista sorri porque entende que a garota esperava por isso há 15 anos. Quebrando o clima, Rion pergunta quanto tempo mais ele ainda tem que ficar deitado assim. Vendo o Ruivo completamente machucado, Coronel pergunta se ele está bem, e ele responde que aqueles ataques nem fazem cócegas. Rion então explica que este foi um plano para ajudá-la a encontrar sua coragem. O herói sugere uma pausa para a novata se acalmar, mas ela discorda e pede para continuar. Nesse caso, o protagonista chama Q. Ele entrega a espada longa de osso de dragão à novata e diz que é uma arma que ele fez especialmente para ela. Hanada fica fascinada pela beleza da lâmina. Olhando para trás, a garota vê vários goblins se aproximando. Agora com mais confiança, a heroína avança sobre os inimigos com sua nova espada, mas com um único ataque, ela consegue dividir o chão ao meio. Assustada, a loira explica que não consegue dominar uma espada tão incrível. No entanto, o herói explica que as ferramentas que alguém possui acabam forjando essa pessoa, e que essa espada a tornará ainda mais forte. Então ele sorri e pede a Coronel para acreditar em si mesma, e diz que aumentará gradualmente o número de seus oponentes. Dessa forma, Hana continua seu treinamento, eliminando vários goblins por toda a floresta. Algum tempo depois, o protagonista pergunta se a garota se machucou, porque ela trabalhou duro, mas ela responde que está bem. Curioso, ele pergunta o quanto seu nível aumentou e a loira começa a verificar. Vendo o resultado, a heroína e Alto ficam chocados. Ela está no nível 31 e obteve o dom Ovo de Herói. Tanto o herói quanto o vampiro ficam confusos com o dom porque nunca ouviram falar de algo assim. No entanto, Magicka fica assustada e se pergunta se Hana era, na verdade, a pessoa que ela procurava por todo esse tempo. É explicado que neste mundo existem 6 pilares dos deuses. O primeiro é Largo, que preside a guerra, Diatonik, que preside a vida e o nascimento, Zamatis, que preside a tecnologia, junto com Gnisos, que preside as almas e o destino, Fortemis, que preside a justiça e a ordem. O sexto pilar, por sua vez, diz respeito à principal divindade da tribo dos esquilos, Amano Irihuja, que preside a natureza. Magicka é a princesa dessa tribo, e por causa disso, recebeu um oráculo divino do deus Amano Irihoha, junto com o herói que transformará este mundo. Dessa forma, ela recebeu a missão de encontrar o portador do dom e fazer dessa pessoa sua mão direita. Ela tem feito isso desde que a garota conheceu Alto e começou a viajar com ele. Agora a garota vê que finalmente encontrou a heroína em questão. A nobre pensa que o fato de ela ainda ser um ovo é obra do deus Fortemis. Disse que a igreja de Fortemis tem o maior número de crentes no mundo, e dessa forma influencia o reino de Eufônia, onde o grupo está. Para proteger a justiça e a ordem, a igreja eliminaria qualquer existência que lhe fosse inconveniente. Magicka teoriza que a razão pela qual o dom de Hana foi selado é porque, muito provavelmente, esse poder era um obstáculo para Fortemis. Para completar a teoria, a menina esquilo também pensa que foi Alto quem quebrou o selo. Assim, ela entende que seguir o garoto foi a escolha certa, e que agora ela deve ser capaz de fazer este ovo chocar. De repente, o protagonista a chama e pergunta se ela tem alguma ideia do que esse ovo pode ser. Magicka responde que não, porque entende que ainda é muito cedo para dizer. Mudando de assunto, a recém-chegada pergunta se pode ir para casa, já que o amanhecer já chegou. Ela diz que seu mordomo ficará preocupado, e Alto concorda, dizendo que o nível dela já subiu mais do que o suficiente. Nisso, a garota comenta que tem um pedido a fazer ao herói. Sem jeito, ela o convida para sua casa. Alto então aceita e diz que seria melhor se ele mesmo explicasse o motivo de seu atraso. Nesse momento, o herói se lembra que, em sua vida passada, ele levou Hana para casa e que, na época, o mordomo ficou muito bravo porque ela se machucou. Pouco tempo depois, os dois chegam à mansão e Alto pensa que a casa é magnífica, embora já a tenha visto muitas vezes antes. Coronel explica que o primeiro chefe de sua família foi uma das pessoas que fundaram o reino de Eufônia. Todos os chefes sucessivos depois daquele homem foram notáveis e desempenharam vários papéis importantes neste país. O garoto pergunta se ela o sucederá e a recém-chegada responde que sim. Ela diz que é por isso que sua incompetência é um problema tão grande. Algum tempo depois, no quarto, a garota pede ao herói para esperá-la por um momento. Nesse momento, o protagonista olha para o lado e comenta que o mordomo que estava escondido pode sair agora. Apresentando-se, o homem diz que seu nome é Klein, que trabalha como mordomo-chefe da família Coronel e que tomou a liberdade de observá-lo. Alto então pergunta se o mordomo tem assuntos a tratar em particular e ele diz que a rápida intuição do jovem é útil.
Indo direto ao ponto, Klein pergunta qual é o propósito do herói em se aproximar da Lady Hannah. O homem comenta que há cerca de 30 colegas na classe D e pergunta por que o jovem a escolheu especificamente. Alto entende que não pode dizer que é mera coincidência, porque é de conhecimento público que a família Coronel é da mais alta nobreza. Em resposta, o herói diz que sentiu uma afinidade com a garota porque ela não tem dom. Ele explica que seu poder é de apenas uma estrela, e que por causa disso, ele entende os sentimentos daqueles que não têm nada. Ouvindo isso, o Klein diz que o jovem deve ter passado por muitas dificuldades. Enquanto serve chá, o mordomo diz que a Lady tem sorrido mais nos últimos dias, e que isso deve ter acontecido graças ao Mestre Alto. Sorrindo, o homem diz que é grato ao jovem por isso. Mudando de assunto, Klein pergunta que tipo de relacionamento o herói quer ter com Hannah no futuro. Nesse momento, o protagonista se lembra dos momentos que teve com sua amada. No entanto, ele responde que espera que os dois sejam bons amigos. Nisso, o mordomo derrama o chá enquanto chama o jovem de pirralho. Com uma faca na mão, o homem o chama de mero plebeu e diz para ele não se achar. O homem diz que essa relação é absurda e avisa o garoto para nunca mais se envolver com a Lady Hannah. Em sua mente, o herói fica chocado com a mudança repentina na atitude do mordomo. Foi exatamente como aconteceu em sua vida passada, quando ele acabou machucando Hannah e irritando o homem. Ele entende que é como se as emoções estivessem sendo manipuladas por algo invisível, sendo este o poder da regra mágica lançada sobre este mundo por Fortemis. O protagonista sabe que ficar em silêncio é ruim, porque isso seria repetir sua vida passada. Nisso, o garoto simplesmente some do sofá num piscar de olhos. De longe, ele pergunta por que não pode se envolver com a senhorita Hannah. Em resposta, o mordomo diz que se associar com uma camponesa é visto como uma afronta à dignidade da nobre casa ducal. Ele ainda comenta que o rapaz tem poder de existência nível 1, e questiona se existe alguém com menos dignidade que isso. Rebatendo, Haruto afirma que quem está perdendo a dignidade ali é o próprio mordomo. O garoto explica que a senhorita Hannah ficou bem mais forte no treinamento, e vai conseguir uma ótima classificação na turma D. Indignado, o protagonista pergunta o que o mordomo fez pela garota nesses 15 anos. Eutal responde que nenhum deles fez nada, afinal ela ficou no nível 1 esse tempo todo, só de enfeite, sem nem tentar ganhar poder. Rapidamente, o herói começa a pular. De um lado a outro do salão, ele afirma que há 5 mordomos aqui. Exibindo suas armas, o jovem diz que Klein parece ser o mais forte, mas que a força combinada de todos eles é bem limitada. O garoto então pergunta como os mordomos parariam a briga caso acontecesse. Ele questiona se eles poderiam impedi-lo usando a dignidade Duck ou algo do tipo. Nesse instante, a coronel entra na sala pedindo desculpas pelo atraso e diz que mostrará o caminho pela casa. A nobre pergunta por que o mordomo está ali. Sorrindo, o herói responde que os dois estavam apenas conversando. Levantando-se, o garoto diz que espera reencontrar o mordomo e o homem, por sua vez, concorda. Enquanto caminha pelo corredor, o protagonista percebe que as pessoas podem julgá-lo como se tivesse intenções hostis à casa Duckle. Dessa forma, o herói compreende que essa era a única maneira de fazer todos sentirem aquele senso de crise, pois na tragédia de sua vida passada, todos acabaram sendo aniquilados, e a situação poderia ter sido bem diferente se estivessem preparados. De repente, Hannah chama seu mestre e comenta que é raro vê-lo tão distraído assim. Então, a garota abre a porta para mostrar o quarto. O herói fica surpreso, pois em sua vida passada, o máximo que conseguiu foi entrar na sala de recepção. No entanto, a garota avisa que, na verdade, este é o quarto dela. Ela acrescenta que é um costume entre nobres convidar amigos próximos para seus aposentos e que fez isso para expressar sua gratidão. Haruto explica que a jovem se esforçou muito para ficar mais forte e que ele só deu uma pequena ajuda. Ao ouvir isso, a coronel começa a sorrir, dizendo que já sabia que ele diria aquilo. No entanto, sua expressão muda de repente, como se quisesse confessar seus sentimentos. Percebendo a situação, o herói se lembra que em sua vida passada, Hannah foi quem se declarou pedindo para namorá-lo. Apesar de desejar isso, o protagonista entende que não pode aceitar nesta vida. O herói sabe que se aceitar a confissão dela, criará um apego e começará a sonhar com um futuro feliz. Dessa forma, a tragédia poderia se repetir. Nervoso, o garoto diz a si mesmo que precisa recusar para o bem dela. A coronel então começa a se preparar para reunir coragem. Com os olhos fechados, ela pergunta se o herói não quer se tornar o melhor amigo dela. Essa confissão deixa o protagonista em choque. Ao ouvir isso, Alto cai de joelhos no chão, pois tinha certeza de que ela iria se declarar. A garota loira fica confusa ao ver aquilo. De repente, o garoto se levanta e diz que aceitará a proposta. Ao ouvir essa resposta, a garota fica muito feliz e o agradece. A coronel pensou em pedir ao herói para ser seu amor, mas entende que não há necessidade de apressar as coisas. Já perto da saída, a loira o agradece por tudo. Enquanto caminha pelo corredor, algo chama a atenção de Haruto. É uma espada brilhante. A coronel explica que esta é uma espada feita de um minério raríssimo chamado oricalco. Dizem que essa espada foi forjada para o primeiro chefe da família após a Guerra dos Deuses. A nobre também comenta que esta é uma herança de família que ninguém conseguiu usar até hoje. Ela explica que algum tipo de restrição foi imposta à espada, uma limitação para lutar e proteger tudo o que é importante no mundo, e por isso ela se tornou inutilizável quando o país foi fundado.
Haruto diz que a razão é que proteger o próprio país significa não conseguir proteger o que é importante para outras nações. Mudando de assunto, a loira pergunta se ele não quer ficar para o jantar, mas o herói recusa o pedido. Haruto explica que causará problemas se ele ficar naquela casa até a noite, por ser um plebeu. Antes de se despedir, o protagonista se aproxima da garota e diz que de agora em diante, eles são melhores amigos. Ao sair, o herói entende que faltam apenas 7 horas para a morte de Hana. Algum tempo depois, o protagonista chega à estalagem e pergunta a Rue se as pedras mágicas foram vendidas. Em resposta, o Slime apenas joga moedas pelo quarto. Feliz com as vendas, o garoto diz que precisa pedir a Magica e aos outros para darem uma passada para ver Hana. O herói então pede ao amigo para ir ao quarto de Rion ou de Magica naquela noite. Ele diz que tem algo que precisa fazer sozinho. De repente, o mascote começa a chorar em desespero, pois os dois não tiveram chance de conversar a sós ultimamente. Algum tempo depois, já à noite, o protagonista está na janela enquanto Rue tira um cochilo. O protagonista percebe que a hora finalmente chegou. Ele entende que logo aquele homem estará indo para a casa da Coronel e que Gamidin aparecerá naquela estrada. A razão pela qual o garoto escolheu este quarto foi pensando nisso. Nesse momento, ele abre a tela de status e se pergunta se conseguirá derrotar Gamidin com esses atributos. Com a mão trêmula, o herói começa a pensar na possibilidade de falhar novamente. No entanto, ele diz que não pode ser um covarde e que não adianta pensar nisso agora, pois tudo o que resta é lutar. Naquela noite, a casa da família da Coronel estava em chamas. O protagonista correu desesperadamente em direção à mansão. Ao chegar lá, viu o homem encapuzado enfrentando o mordomo. Gamidin havia dito que Hana precisava morrer devido ao decreto real. Assustado, o mordomo questiona por que o homem está fazendo isso, e pergunta se é isso que um general de Eufônia faz. Zombeteiramente, o vilão responde que os 12 generais de Eufônia são a força executiva que serve ao rei. Sorrindo, Gamidin diz que esta é uma ordem do rei, algo completamente legítimo. Em choque, a mãe de Hana pergunta por que o rei ordenou a morte de sua filha. Sacando sua espada, Klein diz que não tolerará esse tipo de ordem. Avançando, o homem afirma que não mostrará misericórdia ao seu oponente. No entanto, sua espada é parada por um único dedo, uma clara referência à luta de Ichigo contra Aizen. O general aproxima a mão do rosto do mordomo e o elimina com sua magia, dizendo que não sentiu absolutamente nada daquela luta. Atrás de uma árvore, o herói apenas observa tudo, tremendo de medo. Nesse momento, o homem encapuzado se aproxima da família para terminar o serviço. Então a mulher diz à filha que tudo ficará bem e que ela a protegerá. Abrindo os braços, a nobre diz ao general para não se aproximar e pergunta se seu objetivo é destruir a casa. Ele responde que a casa estará segura no futuro e que o plano era eliminar toda a família, mas o chefe coronel aceitou a proposta. Gamidin revela que o pai da família sacrificou sua filha incompetente para poder se salvar. Após a revelação, o homem simplesmente acaba com a mãe com um único golpe. Vendo a mãe caída no chão, Hana começa a se desesperar. O general, por sua vez, adora ver a expressão de medo no rosto de seu alvo. Com um sorriso aterrorizante, o homem se aproxima e pergunta se os humanos realmente existem, pois para ele, as pessoas neste mundo não parecem ter livre-arbítrio, sendo possivelmente ilusões criadas pela magia dos deuses. O homem diz que realizou vários experimentos, mas não conseguiu decifrar absolutamente nada. Segurando o rosto de seu alvo, o general pergunta se a garota é uma ilusão ou um ser humano como ele. Com a voz trêmula, a coronel responde que é humana. Mudando sua expressão, Gamidin pergunta quem disse que ela podia falar. Restringindo as mãos da garota loira, o homem diz que estava falando com a alma. Sem se conter, o general lança um feitiço fatal na garota. Nesse momento, o herói aparece chamando seu amigo. Irritado, o homem encapuzado olha para trás e acaba paralisando o corpo do garoto. Rapidamente, o general se aproxima do jovem. Olhando profundamente em seus olhos, ele diz que o rapaz não sairá vivo dali. Com 2 esferas de energia nas mãos, o general diz que o garoto merece morrer 1000 vezes. No entanto, o homem encapuzado logo percebe que não pode acabar com alguém que não tem conexão com a família da Coronel. Ele apenas diz que o jovem se tornará seu observador, e que agora eliminará a senhorita Hana. Assim, a dor dela se misturará ao desespero do herói, e dessa forma, Gamigin se sentirá um humano de verdade. O protagonista se desespera, mas o vilão comenta que a presença é a lei deste mundo, um princípio criado pelos deuses. Com uma grande esfera de energia nas mãos, o general diz que a presença do garoto é fraca e que, por causa disso, ele não conseguirá impedir nada. Então, o homem acaba com seu alvo sem piedade e conclui sua missão. Ele comenta que foi decepcionante, pois não sentiu absolutamente nada. Então ele se aproxima do garoto e desfere um chute forte, mandando-o pelos ares. Caído no chão, Alto entende que tudo isso é culpa dele. Algum tempo depois, Hana foi encontrada em um riacho como se tivesse tirado a própria vida. As pessoas tentaram encobrir o incidente para não manchar a honra da família, e por essa razão, até forjaram uma carta como se fosse dela. Voltando ao presente, o protagonista está focado na janela, pois falta apenas 1 hora para a morte da loira. De repente, a sombra de um homem aparece na rua. O garoto vai em direção a ele e se apresenta como um simples plebeu chamado Alto.
Nesse momento, o garoto pergunta se o homem é Gamigin Solsu. Então, o homem confirma que sim e diz ao jovem para ir embora, pois ele é uma pessoa muito ocupada. No entanto, o herói responde que isso não será possível e que veio para impedir um ato tolo. Mudando sua expressão, o general apenas explica que está cumprindo um decreto do rei e que eliminará qualquer incômodo. Nesse momento, Alto começa a tremer por causa da intimidação de seu oponente. Rapidamente, o homem se aproxima e começa a desferir vários golpes com seu cajado. Irritado, ele pergunta se o plebeu não tem noção do seu lugar. Vendo o olhar de ódio do jovem, o homem encapuzado fica ainda mais irritado. Num acesso de fúria, ele desfere um golpe poderoso no protagonista, fazendo-o cair do lugar. Ao se aproximar, o general comenta que realmente existem crianças duronas, já que até um toque poderia destruí-las. No entanto, o herói revela que está bem e aponta sua adaga para Solsui. O homem fica chocado com a força do garoto. Nesse momento, o Alto ganha a resistência da desigualdade e seu nível de presença finalmente sobe para 2 estrelas, mas seu oponente consegue bloquear o ataque com uma espécie de escudo mágico. O homem fica chocado, pois um pirralho com poder de existência de 1 estrela não deveria conseguir se mover daquele jeito. Em sua mente, Alto entende que conseguiu se adaptar a essa diferença de poder de existência porque treinou com Ryzen e mágica por anos. Além disso, seu poder de existência aumentou, o que até então seria algo imutável neste mundo. Este seria o poder do dom natural chamado Criação, que o herói conseguiu despertar. O general comenta que não sabe que truque o jovem usou, mas que isso não muda o resultado em absolutamente nada. Nesse momento, ele lança um feitiço em direção ao garoto. Alto consegue desviar dos ataques enquanto sente seu corpo mais leve, e também percebe que pode liberar mais mana do que antes. Dessa forma, ele pode liberar qualquer magia para proteger as pessoas que ama. Nesse momento, Alto lança um ataque com os 4 elementos combinados: fogo, gelo, vento e água. Ao ver isso, o homem encapuzado fica boquiaberto. O herói sabe que este não é um oponente fraco e, por causa disso, decidiu acabar com tudo em um único golpe. Em resposta, o general lança um ataque sombrio em direção ao garoto. Os 2 feitiços colidem, e dessa forma, os 4 ataques do protagonista são anulados. Ainda na esperança de vencer, o herói usa sua esfera de água. Este ataque faz com que uma névoa se forme ao redor da batalha. Surgindo como um ninja, Alto aparece por trás de seu oponente com uma adaga na mão. No entanto, o homem consegue desviar com certa facilidade. Solsui comenta que ficará preocupado se o pirralho subestimar os 12 generais. O herói, por sua vez, fica nervoso por causa da agilidade do homem encapuzado. Mesmo assim, ele decide não perder a próxima chance e avança contra seu oponente. Desta vez, o homem consegue desviar, mas por um triz. Não querendo perder tempo, Gamidin cria sua cúpula ao redor do próprio corpo. Essa cúpula é uma rede sensorial com mana de alta densidade que lhe permite sentir qualquer movimento que uma pessoa faça ou qualquer fluxo de mana. Sem pensar 2 vezes, Alto corre em direção à cúpula e entra parcialmente nela. Nisso, o general anuncia o fim do garoto e então lança um ataque em sua direção. No entanto, a direção do ataque acaba mudando de curso. Então, rapidamente o protagonista se aproxima. Confuso, o homem se pergunta como o jovem fez aquilo, já que não sentiu nenhuma ativação de magia. Com a adaga em mãos, Alto declara que este é o fim. No entanto, o garoto acaba atingindo um poste em vez do inimigo. Nesse momento, o homem pergunta ao jovem o que ele fez para mudar a trajetória do ataque. É explicado que isso foi uma espécie de hack que o protagonista preparou para esta batalha. O herói havia usado vapor para confundir o senso de posição de seu oponente e guiá-lo ao ponto preparado. No entanto, seu plano acabou sendo frustrado por uma distância de apenas 1 passo. Em descrença, o garoto pensa que nunca teve chance de vencer desde o início, se isso foi interferência divina. Revelando seus planos, o homem comenta que o oráculo do deus Fortemis era para se livrar do ovo do herói o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Aruto fica surpreso e se pergunta como o homem encapuzado sabe sobre o dom natural de Hana, que só se manifestou hoje. Curioso, o protagonista pergunta se o general sabe algo sobre o ovo do herói. Nisso, Solsui pergunta se o jovem já ouviu falar do dom natural chamado Herói. Este é um dom fantasma que aparece uma vez a cada 100 anos e geralmente surge logo antes de uma grande guerra. Ele explica que este é o pior tipo de dom, pois sua mera existência resulta em caos no mundo. O plano do deus Fortemis seria cortar a semente do caos em sua origem, enquanto ainda é um ovo. Então o homem afirma que, na verdade, ele seria apenas um agente que executa isso. Argumentando de volta, o herói pergunta se não poderia ser o contrário. Ele questiona se é possível um herói nascer porque um conflito ocorre, em vez de um conflito acontecer quando um herói aparece. Ao ouvir isso, o general apenas pergunta se o jovem tem alguma base para dizer aquilo, e ele responde que não. Solsui diz que gosta da atitude do garoto, mas que não vale a pena discutir sem uma teoria. Com sua magia envolvendo o punho, o homem diz que é hora de acabar com isso e avança contra o garoto. Por um fio, o herói desvia do ataque. Enquanto tenta atingir seu oponente, o general diz que o garoto não o faz sentir absolutamente nada. Solsui avança mais uma vez e desfere um soco poderoso no chão. Olhando para o lado, o homem encontra o protagonista emanando uma energia avassaladora. Assustado, o homem encapuzado percebe que a atmosfera mudou completamente. Sem cerimônia, o garoto acerta um soco no rosto do mago, mandando-o pelos ares. Aruto começa a desferir socos e chutes em uma velocidade absurda e finaliza com um golpe devastador. Caído no chão, o general diz que isso é impossível.
Enquanto rasteja, ele percebe que os movimentos do jovem mudaram completamente. Alto então se aproxima e coloca uma pequena quantidade de magia em seu dedo. Essa energia faz o general sentir seu corpo ficar pesado, pois é magia de gravidade. Enquanto é esmagado pela pressão, o homem pergunta por que o garoto consegue dominar essa magia, quando nem mesmo ele consegue. De repente, o homem encapuzado percebe que, na verdade, o herói estava lançando magia de gravidade em si mesmo o tempo todo. Compreendendo isso, o homem enlouquece e diz que nunca perdoará o pirralho. Rapidamente, ele reúne uma quantidade incrível de mana. O general diz que essa varinha foi feita com os ossos do rei Lich e Orichalco, e que é a melhor tecnologia do reino. Sem controle algum, o homem diz que este ataque causará um dano enorme ao redor da área. O homem encapuzado diz que não se importa se seu status for afetado, pois nunca perdoará quem o zombou. Vendo o tamanho inacreditável que a esfera de energia está tomando, o herói decide correr para se salvar. Sem cerimônia, Solsui libera o ataque, Lamentação do Sol Poente, e destrói várias casas pelo caminho. Após tamanha destruição, o homem desce ao chão. Ele está exausto porque usou uma grande quantidade de mana naquele ataque contra um mero plebeu. O general estava planejando conservar mana para destruir a família da coronel, já que havia ouvido falar de um mordomo habilidoso que ficava na mansão. De repente, o homem vê o protagonista se aproximando e pergunta como ele ainda está vivo. No entanto, o herói mal havia escapado e teve que usar todos os mecanismos de segurança que havia preparado. Dessa forma, o garoto conseguiu evitar o impacto total que aquele ataque teria causado. Completamente ferido, Alto entende que já teria partido para sempre se seu oponente tivesse toda a sua mana disponível. Encurralado, o homem diz ao jovem para recuar e joga uma pedra na cabeça do garoto. Mesmo assim, o herói continua andando, pois aquela dor não é nada comparada à dor de Hana. Ao se aproximar do general, Haruto concorda que ele é uma pessoa inferior. No entanto, ele diz que desafiará o destino para proteger aqueles que ama. Então, com uma simples cabeçada, o protagonista consegue nocautear Solso. Vendo o homem inconsciente à sua frente, o garoto não perde tempo e pega sua adaga. Com a adrenalina correndo em suas veias, o herói diz a si mesmo que precisa acabar com isso. Ele sabe que esse louco provavelmente continuará sendo uma ameaça à vida de Hana. Além disso, o garoto também sabe que só venceu por causa do elemento surpresa, e que da próxima vez não terá a mesma sorte. Mesmo sabendo de tudo isso, o herói ainda permanece relutante sobre o que fazer. De repente, alguém o chama de mestre. É Rion, que chega à cena e pergunta o que aconteceu, mas ao pisar no chão, o vampiro acaba torcendo o tornozelo e se machuca feio. Ao ver a chegada de seu amigo, o herói muda de ideia e decide guardar a adaga. Pouco tempo depois, o Ruivo consegue amarrar o mago a uma rocha. Irritado, Rion diz que não pode perdoar alguém que tentou tirar a vida de outra pessoa por uma razão tão absurda. Haruto concorda, mas comenta que não conseguiu dar o golpe final. O Ruivo o consola, dizendo que acabar com um humano é diferente de acabar com um monstro. Ele também diz que Gamijin causou um dano enorme e que o governo tomará as medidas necessárias. Nisso, o vampiro diz que é realmente impressionante que o mestre tenha derrotado um dos 12 generais. No entanto, o garoto fala sobre o contexto da luta e comenta que a situação poderia ter sido completamente diferente. Um dos fatores que o ajudaram a vencer a luta foi o aumento de seu poder de existência. Aumentar seu poder em apenas uma estrela acabou melhorando muito seu status. A diferença foi tão grande que o herói imagina que não teria sobrevivido se ainda fosse de uma estrela. Preocupado, o Ruivo pergunta se seu mestre está bem, e ele responde que estava apenas pensando. Mudando de assunto, ele pergunta se Magica não veio junto, e ao ouvir isso, o vampiro fica surpreso. Seu amigo explica que a garota saiu da estalagem antes dele. Confuso, Haruto pergunta para onde ela pode ter ido, mas o vampiro diz que ela ficará bem. De repente, o sentido aranha do protagonista dispara. Rapidamente ele empurra o Ruivo. Um raio passa entre os dois e explode no chão. Quem lançou o ataque foi Citri. Com a memória de um peixinho dourado, Rion pergunta quem é a mulher. Em resposta, ela diz que os ajudou a vender os materiais do dragão. A mulher se apresenta como Citri Justice, uma das 12 generais de Eufonia e juíza do Comitê de Justiça. Nisso, a juíza chama o Ruivo de idiota. E o homem, por sua vez, critica o cabelo dela, que é bem peculiar. Os dois acabam discutindo como crianças. Mudando de assunto, a mulher explica que não veio para brigar com um mero plebeu tolo. Indo direto ao ponto, ela revela que veio por causa do protagonista. Sem rodeios, a mulher afirma que reconhece o jovem como pura maldade. Indignado, o Ruivo diz que foi Gamijin quem destruiu a rua, e que seu mestre não fez absolutamente nada de errado. Citri concorda e diz que o homem encapuzado terá sua posição revogada e receberá uma punição bem merecida. No entanto, ela afirma que isso não importa, pois sua missão é eliminar aqueles que seu deus declara como malignos. A mulher então anuncia que julga o garoto um criminoso em nome do Comitê de Justiça Judicial, sem mais delongas. Sem perder tempo, ela avança contra o garoto com sua espada, mas o vampiro intervém para bloquear o ataque e pergunta se o trabalho de um juiz envolve matar pessoas inocentes. Ao recuar, a mulher zomba, dizendo que pensava que o homem era apenas um brutamontes, mas que ele tem alguma habilidade, afinal. Nesse momento, Haruto tenta avisar o amigo sobre a arma da general. No entanto, o Ruivo é um cabeça oca e acaba ignorando o alerta. Ruto avança e acerta um golpe no cabelo do oponente. Vendo isso, o herói fica bastante preocupado.
Com os olhos fechados, a juíza acerta um golpe direto no braço do homem, mas o vampiro não sente nada, pois já dominou completamente a resistência à dor. Contudo, seu braço acaba gravemente ferido, e ele cai de joelhos, sem entender. O homem fica confuso, pois até então ele havia dominado a resistência à dor. Nisso, o herói explica que a espada dela é a justiça confiável. Ele também diz que as habilidades de seu amigo são superiores às do oponente, sem dúvida alguma. No entanto, a razão pela qual ele não consegue vencer é que o artefato da juíza ativa uma maldição se seu dono for atingido por alguém mais forte. Por causa disso, a mulher se deixou atacar de propósito. Como consequência, a resistência à dor foi completamente anulada. Reinhun pergunta se um único golpe não seria suficiente para incapacitá-lo. Arya argumenta que o impacto foi significativo mesmo cortando apenas um pouco de cabelo e que levar um golpe mais forte poderia de fato resultar em seu fim. Quanto mais forte alguém for, mais difícil será derrotar a juíza. Em choque, o Ruivo se pergunta como ele vai conseguir derrotar alguém assim. Citri comenta que o garoto parece saber bastante sobre o artefato dela, mesmo nunca tendo usado contra ela, o que é curioso. O herói então pergunta se os dois já lutaram em algum momento numa vida passada. Ao ouvir isso, a mulher fica irritada, pois pensa que é algum truque para ganhar tempo. De repente, uma explosão estrondosa irrompe ao fundo. Assustado, o protagonista percebe que a explosão veio da casa da família Coronel. Nisso, Alto pede ao amigo para ir com ele até a casa da família e ver o que está acontecendo. No entanto, um raio poderoso emerge do local da explosão, algo inesperado. Perplexo, Alto percebe que é um poder ainda mais forte que o de Gamidin. Logo atrás da dupla, a juíza aparece e pergunta se o jovem pensa que conseguirá escapar. Ela explica que essa luz pertence ao deus Fortemis, uma divindade poderosa. A mulher diz que o garoto deve estar em pânico, já que não consegue permanecer de pé diante de um deus. Com a grande espada em mãos, Justice declara que vai acabar com tudo agora mesmo. Enquanto salta em direção à lâmina, o herói se pergunta se realmente conseguirá salvar Hannah. No entanto, seu mascote aparece na frente da espada para proteger seu mestre. Ele acaba caindo com força no telhado. Desesperado, o garoto corre em direção ao amigo e o vê se desfazendo em suas mãos. Incapaz de reagir, o protagonista implora ao seu mascote para não o abandonar, por favor. Nesse momento, várias memórias com seu parceiro vêm à tona em sua mente e se estilhaçam. Indignado, o garoto se aproxima da juíza. Sem pensar duas vezes, ele pega sua adaga e lança um ataque. No entanto, ele acaba sendo teleportado para outro lugar, de forma abrupta. Nesse momento, o garoto percebe que está sem sua arma. Ao fundo, alguém pergunta se o jovem não sabe o quão perigoso é esse artefato. Olhando ao redor, o protagonista se dá conta de que está no lugar que visitou quando foi morto em sua vida passada, um local familiar. O pequeno fantasma pede para o garoto se sentar e ele o faz. Indo direto ao ponto, Haruto pergunta se está morto. Surpreendentemente, o anfitrião responde que não, mas que sua alma já está perto do limite, pois, apesar do corpo mais jovem, a alma do herói permanece inalterada de sua vida anterior, o que é um problema. Ele explica que a morte do slime levou a alma do garoto à beira da destruição. Nisso, Alto pede para ser levado de volta. Mas o fantasma pergunta o que o garoto pretende fazer quando retornar ao mundo original. Qual é seu verdadeiro objetivo? Ao ouvir isso, o herói fica profundamente irritado, e todos os seus pensamentos de querer matar a juíza transparecem. Após ler esses pensamentos, o anfitrião simplesmente começa a destruir o chão e diz que não pode deixar o garoto voltar, se essa for a sua intenção, de forma alguma. Indignado, o protagonista pergunta por quê, e diz que aquela mulher matou seu amigo. No entanto, o fantasma se aproxima e diz que o jovem deveria se lembrar de qual era seu verdadeiro propósito. Nesse momento, Haruto se recorda de Hannah com clareza. O espírito explica que os dois compartilham o mesmo objetivo e que ele não pode simplesmente ficar parado assistindo a alma do herói se despedaçar, então o fantasma pergunta novamente o que o garoto pretende fazer. Tentando controlar seus sentimentos, Alto diz que só quer salvar Hannah, e mais nada. Depois de ouvir isso, o anfitrião se aproxima e comenta que o jovem só queria salvar alguém de quem se importava, e que por causa disso ele será enviado de volta. Então o fantasma diz que sua alma não tem muito tempo antes de desaparecer, e que ele agora vai reiniciar a jornada com um novo propósito. O herói retorna ao mundo real no exato momento em que estava prestes a finalizar sua oponente. No entanto, ele decide parar e guardar sua arma. De joelhos, a mulher grita com o garoto que simplesmente a ignora, sem dar a mínima. É explicado que esse artefato é eficaz contra oponentes fortes, mas a desvantagem é que ele amaldiçoa seu dono se lutar contra alguém mais fraco. Em resposta, o protagonista diz à juíza que não tem mais tempo para lidar com ela, o que a deixa completamente indignada. O garoto pede ao amigo para ir a um lugar seguro e levar o Slime consigo. Ao ouvir isso, o Ruivo pergunta se seu mestre planeja ir para aquele lugar sozinho. Então o herói responde que não quer mais fazer Rue sofrer, e que os dois deveriam enterrá-lo depois que Hannah for salva. Um pedido difícil. Então o vampiro diz que protegerá o slime, mas que em troca, seu mestre deve proteger a garota loira. Além disso, ele também pede ao herói que prometa voltar vivo, e Naruto com um aceno o faz. Algum tempo depois, Rion diz à juíza que ela deveria deixar este lugar o mais rápido possível, o que a confunde bastante. O homem apenas comenta que ela é uma das 12 generais e que este país chegou ao seu fim. Alguns minutos antes, Magika está correndo pela cidade, já sabendo que seu mestre está lutando contra alguém perigoso. Ela podia sentir a energia mágica de longe, e entende que o oponente era provavelmente Gamiding. A garota gostaria de ajudar sua amiga, mas não pode fazer isso porque sente uma energia estranha vindo da mansão Coronel, algo muito peculiar.
Ao chegar ao local, a princesa já assume que essa sensação estranha é obra de Fortemis. O ovo divino apareceu naquele mesmo dia, mas a nobre mulher não pensou que tudo aconteceria tão rápido. Rapidamente, Magica se aproxima da casa, mas quando olha para cima, acaba se deparando com uma luz muito forte. Em seguida, uma enorme explosão irrompe daquela luz na mansão. Este é de fato um ataque da sombra divina. Desesperada, a garota corre em direção à porta da frente porque Hannah pode estar em perigo. Ao entrar no cômodo, ela se depara com uma cena horrível, de puro terror. Vários membros da família já bateram as botas. As sombras detectam a presença da intrusa e se dirigem para ela. Determinada, a princesa diz que não pode ficar parada e deixar o poder florescente do herói ser interrompido, de forma alguma. Uma das sombras tenta atacá-la, mas a garota consegue desviar no último segundo. No entanto, um dos inimigos acerta um golpe direto em seu peito, mas era uma espécie de ilusão, permitindo que Magica escapasse ilesa por um tris. A heroína então entra em combate corpo a corpo e elimina algumas sombras. De repente, ela ouve um grito e começa a correr. Ao chegar ao segundo andar, a garota esquilo se depara com vários inimigos prontos para o ataque. Sem tempo a perder, a garota desfere vários socos com uma velocidade absurda. Dessa forma, ela consegue abrir uma brecha e continuar sua busca. Em pouco tempo, a heroína alcança o quarto e vê uma das sombras prestes a atacar a coronel, um perigo iminente. Agindo rapidamente, a garota pega sua espada e a arremessa em direção ao monstro para finalizá-lo. Hannah se assusta, mas percebe que o golpe não foi suficiente. Então a loira pega a espada e termina o trabalho de uma vez por todas. Desesperada, Hannah corre em direção à amiga e diz que todos morreram, que é o fim. Magica a conforta e pede desculpas por ter chegado tarde demais. Nesse momento, outra sombra aparece, então a garota esquilo se prepara para lutar, enquanto avisa que não deixará ninguém tocar em sua amiga de jeito nenhum. Algum tempo se passa, e o herói está correndo em direção à mansão, com pressa. Nervoso, ele se pergunta se seu destino permanecerá inalterado mesmo depois de derrotar Gamidin. No entanto, ao chegar à frente da casa, o jovem vê suas duas amigas. Vendo isso, o herói se sente aliviado e pergunta se as duas estão bem, se tudo está em ordem. Magica então pede para conversarem sobre isso depois, e avisa que uma força ainda maior chegará em breve. Ela diz que eles não têm tempo a perder. De repente, uma luz intensa aparece atrás de Alto. É algum tipo de anjo, uma visão impressionante. Nervoso, o protagonista pensa que essa aura é idêntica à do demônio que ele enfrentou em Kinotogris, mas com uma sensação de poder ainda maior. Logo ele entende que esse ser deve ser um demônio intencionalmente criado por Deus, algo terrível. Este ser é o Santo da Escuridão. Diante dessa situação, o garoto desativa seu hack para conservar mais mana. Naruto sabe que não será imobilizado graças à sua resistência diferencial e que isso deve ser o suficiente para o que está por vir. No entanto, o anjo se aproxima rapidamente com sua arma. Por um tris, o herói consegue desviar de um golpe fatal. O monstro consegue girar e tenta atacar novamente, mas este golpe é bloqueado pela adaga do garoto com dificuldade. No entanto, o golpe é tão forte que acaba quebrando a lâmina do protagonista. Vendo isso, Alto fica chocado, pois aquela adaga foi forjada do dente de um dragão e é extremamente durável. O chefe final mira no peito do garoto, mas Magica aparece para salvar seu amigo, e ao fazer isso, consegue afastar a criatura com um golpe poderoso. O herói agradece, mas a princesa diz ao mestre para não baixar a guarda, de forma alguma. O protagonista fica fascinado pela força que este anjo possui, combinada com sua agilidade impressionante. Pensando em uma estratégia, o herói diz à amiga para atacar pela frente enquanto ele ataca por trás, em um movimento coordenado. Naruto elaborou essa estratégia porque Magica pode igualar a velocidade do anjo e distraí-lo. Enquanto isso acontece, o garoto pode usar um feitiço de longo alcance como um feitiço de fogo. A ideia do garoto é sincronizar seu fogo com os movimentos de sua companheira para máxima eficácia. Dessa forma, o oponente terá que evitar os ataques da garota, criando um ponto cego. Então, nesse ponto cego, o herói pode atacar. Ele vê que o dano foi pequeno, mas o efeito ainda é perceptível, então ele diz a Magica para recuar, por enquanto. Com força total, o herói usa seu poder de fogo ao máximo. Então ele se pergunta se o ataque foi forte o suficiente para finalizar o oponente. No entanto, o anjo consegue se levantar sem nenhum problema. Então ele levanta suas asas, que brilham douradas, deixando o garoto completamente confuso. Sem hesitar, ele lança várias penas douradas em direção ao seu alvo, que acabam atingindo-o em cheio. Com medo do resultado, Naruto recorre ao uso de seu hack. No entanto, ele não tem sucesso. Uma das penas o atinge com força total no peito e o arremessa para dentro da mansão com um impacto brutal. Caído no chão, o garoto abre os olhos enquanto se pergunta se está vivo. Ele fica surpreso ao ver que está bem, pois tem certeza de que a pena atingiu seu coração. No entanto, o herói percebe que o amuleto o protegeu como por um milagre. Mas ele muda de ideia, pois entende que tudo o que fez foi para chegar até aqui, e portanto não pode desistir agora de jeito nenhum. Ao se levantar, algo chama sua atenção. É a lendária espada da família Coronel. O jovem se aproxima dela e logo se lembra de tudo o que Hannah explicou sobre aquela espada, que nunca havia sido usada. Sem alternativa, Alto cede e pega a espada, com uma nova esperança. No entanto, ele acaba sentindo como se estivesse colocando a mão no gelo. Agindo como se fosse o próprio rei Arthur, Naruto tenta puxar a espada de seu lugar. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue tirá-la do suporte. Com este item raro em mãos, o protagonista sente que agora está muito mais preparado para o que vier. Enquanto isso, Magica continua sua luta com o anjo. Ela acaba levando um golpe pesado e caindo no chão. O chefe está prestes a finalizar a garota quando o herói aparece para bloquear o ataque. Alto pede desculpas por ter se atrasado e diz que vai cuidar do resto a partir de agora. Nesse momento, o garoto vê que essa espada é tão poderosa que está suportando o impacto dos ataques do anjo.
No entanto, ele percebe que seu poder de corte é fraco e se pergunta se isso se deve à sua restrição, algo a ser investigado. Rapidamente, o anjo dispara um feixe de sua boca como um dragão. Esse feixe é forte o suficiente para arremessar o garoto ao chão com violência. Preocupada, Hannah grita da sacada. Com medo, o herói diz a Coronel para ficar dentro de casa, em segurança. Sem perder tempo, o anjo corre em direção à garota. Desesperado, o garoto diz à amiga para correr, mas o inimigo é muito rápido e consegue chegar bem perto da garota para completar a missão. Vendo que sua amada poderia ser destruída, o herói acaba encontrando uma força que ele nem sabia que possuía, uma força interior. Com sua espada infundida com magia, ele corre em direção ao anjo e o atinge com tudo o que tem. O garoto finalmente entende que este é o verdadeiro poder da restrição. Confiante, ele diz que agora pode acabar com tudo isso de uma vez por todas. Surpreendentemente, uma luz aparece do lado sem braço do anjo. Essa luz é na verdade um feixe que destrói uma grande parte da cidade. Em choque, o protagonista percebe que se tivesse cortado um pouco mais, poderia ter acabado destruindo toda a eufonia, o que seria um desastre total. Dessa forma, ele entende que resta apenas uma escolha. Rapidamente, Alto desce com Hannah em seus braços e pede à amiga para cuidar dela. Ao ouvir este pedido, a princesa Esquilo começa a perceber o que isso realmente significa, o peso da decisão. Alto explica que derrotar o anjo aqui significa que a Coronel também será envolvida na explosão. Nisso, sua amiga sugere ir em seu lugar, mas o herói argumenta que só ela pode proteger Hannah, de verdade. Mágica então aceita o pedido sem discutir, compreendendo a gravidade. A loira então se levanta e pergunta o que seu mestre pretende fazer. No entanto, tudo o que ela recebe é um silêncio pesado. Preocupada, a garota pergunta por que ele não está dizendo nada e questiona se os dois conseguirão se encontrar novamente em breve, se há esperança. Desesperada, a Coronel começa a implorar por uma resposta. Mágica intervém e pergunta se a garota quer desperdiçar a resolução de Alto. Quebrando o silêncio, Alto chama por Hannah. Sorrindo, ele diz que foi feliz por tê-la conhecido e a agradece por tudo, com sinceridade. Depois de ouvir isso, a nobre começa a chorar, com o coração partido. O protagonista então pede à amiga para cuidar da Coronel, e nesse momento, Mágica salta para longe com a garota em seus braços para outro lugar em segurança. Após a despedida, o herói tenta se concentrar em seu objetivo final. Um feixe de luz vem em sua direção, mas ele consegue desviar. Ele avança contra o anjo enquanto afirma que precisa fazer tudo o que é capaz. Com a espada em mãos, Alto entende que não pode derrotar o anjo aqui, neste local. Então ele bloqueia um dos ataques de feixe com sua espada. O ataque é muito poderoso e torna difícil para ele aguentar, mesmo com uma arma tão forte. Mas ainda assim, ele consegue ir até o fim e atingir o anjo com tudo o que tem, com uma força descomunal. Sua espada acaba atingindo a área exata de onde os ataques de luz estavam vindo. Seu braço tenta fazer algo, mas é como se a saída estivesse entupida. Ambos estão voando pelo céu em alta velocidade. O herói chama isso de reversão de feitiço, um golpe poderoso. Neste momento, ele usa o hack para ir cada vez mais longe com seu oponente. Apesar das dificuldades, Alto diz que não vai desistir até destruir o caminho para a Coronel. Em sua mente, bons momentos com seu grupo aparecem, fazendo o garoto pensar que deveria ter sido mais gentil com Rian, um arrependimento. Outro arrependimento é que ele não conseguiu salvar Rue. Além disso, o jovem pensa que nunca teria chegado tão longe se não fosse por Mágica, que o ajudou muitas vezes, em momentos cruciais. O protagonista também pensa em Hannah, e que foi muito feliz por tê-la conhecido, de verdade. Ele diz que foi por causa dela que conseguiu se tornar alguém forte e que isso aconteceu porque sua vida ganhou um significado profundo com ela. Neste momento, o Alto admite que ama Hannah. Então tudo explode como um ato final de amor, um sacrifício supremo. É explicado que naquele dia, uma poderosa explosão ocorreu no distrito norte de Eufonia, e que tudo aconteceu em um raio de 1,5 km. Dizem que ninguém teria sobrevivido se essa explosão tivesse ocorrido acima da capital real, seria um desastre sem precedentes. Algumas informações também foram anunciadas pelo Vaticano. Ryan olha para o pôster de Haruto e Mágica. Ambos foram considerados seres que perturbaram a ordem mundial. Assim, foram designados como fatores de exclusão pelo Vaticano, uma medida drástica. Eles foram imediatamente detidos e transportados para o Império Sereno, com seu destino mantido em segredo absoluto sem que ninguém soubesse.